Valdir Pérez! Se o goleiro fecha o gol, não faz mais que obrigação. No pedaço que ele fica, a grama não cresce no chão. Ser goleiro é solitário, de herói vira vilão. Dá de cara com Romário, com Ronaldo, com Casão, né não? Ser goleiro não é mole não, tá faltando consideração. Ser goleiro não é mole não, né não. Se o goleiro fecha o gol, não faz mais que obrigação. No pedaço que ele fica, a grama não cresce no chão. Muito boa noite, estamos iniciando o Mesa Redonda Futebol Debate. Há exatos 3 meses, o nosso querido Valdir Pérez estava conosco aqui no estúdio, exatamente dia 23 de abril, e hoje, infelizmente, o Valdir Pérez se sentiu mal numa viagem, num passeio no interior, almoçou normalmente, à tarde sentiu-se mal e 3h30 da tarde, num infarto fulminante, morreu o querido Valdir Pérez. Que Deus o tenha, obrigado por tudo, obrigado por ser pessoa maravilhosa que você foi e um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. E o São Paulo do Valdir Pérez joga amanhã com o Grêmio e nós vamos nesse momento rapidamente para a concentração do Grêmio, porque lá está o Osmar Garrafa ao vivo. Garrafa, boa noite, como é que são as coisas aí na concentração do Grêmio, adversário de amanhã do São Paulo? O Grêmio precisa ganhar o jogo que o Corinthians já ganhou hoje. É isso, Flávio. Boa noite. Todos estarrecidos aí com esse lamentável incidente com o Valdir Pérez, né? Um goleiro que marcou história no futebol, na seleção de 82, uma notícia que abalou a todos. E aqui na concentração do Grêmio, o Grêmio que treinou hoje pela manhã em Porto Alegre, tem o São Paulo amanhã à noite no estádio do Morumbi. Na quinta-feira já tem o Atlético Paranaense, jogo de volta pela Copa do Brasil, depois de uma vitória por 4-0, uma boa vantagem, e preocupado com a briga diretamente com o Corinthians, né? O Corinthians, como você bem destacou, venceu hoje a equipe do Fluminense. O Corinthians chega a 40 pontos e abre 9 do Grêmio, só que o Grêmio amanhã, vencendo o São Paulo, volta a diferença para 6. E agradecendo a assessoria aqui do Grêmio, o Jeromel, nosso convidado no Mesa Redonda, e apesar de estarmos falando do Grêmio, do time do Sul, é homem da cidade de São Paulo, da Zona Norte, da Vila Maria, na expectativa de uma partida difícil amanhã, brigando aí para não deixar o Corinthians escapar, não é, Jeromel? Boa noite. Boa noite para todo mundo aí do programa Mesa Redonda, meus pêsames para a família do Valdir Pérez aí, que foi sempre um exemplo para mim e para todo mundo. E realmente a gente sabe que o Corinthians está fazendo uma campanha aí muito boa, com um aproveitamento acima da média, e a gente vai fazer de tudo para não deixar eles escaparem. Claro que é difícil contra um grande adversário, o São Paulo tem um grupo muito qualificado, só que não se encaixou ainda, e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil pela força que eles sempre tiveram no Morumbi e pela qualidade dos jogadores, claro. Existiu uma dúvida pelo seu aproveitamento durante a semana, você treinou normalmente e foi relacionado. Deve ficar à disposição normalmente do Renato? Você acha que você vai para o jogo, está à disposição dele? Se o Renato te escalar, vai para o jogo sem nenhum problema, Jeromel? Provavelmente, eu vou fazer alguns testes ainda amanhã, mas provavelmente esteja em... Ô Flávio, o Jeromel está conosco, o Renato tem problemas no ataque, na zaga também ele tinha alguns problemas. A boa notícia é que o Jeromel treinou hoje, teoricamente, normalmente. Amanhã passa por alguns testes antes da partida e deve ir para o jogo. O Lucas Barrios está de fora, a dúvida está no ataque entre o Fernandinho e o Everton. E o Jeromel gentilmente participa conosco, que já é figurinha carimbada, né, do nosso troféu Mesa Redonda, do Mesa Redonda da TV Gazeta, né, Flávio? Boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Jeromel. Obrigado por nos atender. Troféu Mesa Redonda 2016 foi o Jeromel. Tem influência o resultado do jogo do Corinthians para vocês, para o jogo de amanhã, o aspecto psicológico, ou a coisa é separada, Jeromel? Não sei se influencia diretamente na hora do jogo ali, mas a gente sempre fica na expectativa de que eles tropecem para encurtar essa distância. Só que, estão 30 jogos sem perder quase, né? Fica difícil, a gente tenta fazer nosso trabalho, a gente tenta focar na gente, se concentrar e fazer o nosso, não ficar pensando neles. E é assim que a gente tem que continuar com essa mentalidade. Miller, o Jeromel, um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, com a gente ao vivo. Olha, boa noite, Flavinho. O negócio é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para o Jeromel, porque nos treinamentos, quando a gente jogava, eu, Márcio Bittencourt, tinha um treinamento muito importante, que era a posse de bola. E essa posse de bola nada mais é que você se movimentar e se aproximar do seu companheiro quando ele está em dificuldade dentro da partida. E eu vejo, Jeromel, que quando o Renato assumiu o Grêmio no passado, o Grêmio de lá para cá está fazendo uma dinâmica de jogo legal, porque o trabalho de aproximação, aquele toque de pé em pé,
dificilmente a gente vê o time do Grêmio dar o chutão. Isso é a mão do Renato nos treinamentos, essa chamada posse de bola, porque vocês têm uma posse de bola progressiva, uma posse de bola objetiva, que faz com que o Grêmio hoje esteja numa posição muito boa no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Miller. Eu acho que tudo que você falou tem muito fundamento e com certeza tem o dedo do Renato. Desde que ele chegou, ele pegou o nosso grupo, ele viu as características dos jogadores e está conseguindo ajustar cada jogador na sua melhor função, com que ele renda o máximo. E também no grupo teve um aumento na qualidade, né? Teve mais jogadores que vieram acrescentar aí, jogadores que já têm mais experiência, que já tinham jogado em outros clubes, que já jogaram no Campeonato Brasileiro. E o Renato sempre cobra exatamente isso que você falou. Não adianta eu ficar tocando a bola com o meu goleiro ali, com o Marcelo Groy, com o Kahneman, e ficar fazendo aquela posse de bola mentirosa. Ele tenta fazer essa posse de bola que a gente treina bastante, valoriza a bola, porque a gente com a bola não está sendo atacado, né? E sempre em progressão, sempre com objetividade. Tanto que a gente tem até o melhor ataque do campeonato. Anitta Pasques, boa noite. E a sua pergunta para o Jeromel. Boa noite, Flávio. Jeromel, é a Anitta aqui que está falando com você. Vocês, na verdade, antes do treino, assistiram um vídeo, né, que a comissão técnica passou para vocês. Queria saber o que foi conversado, o que foi mostrado, qual que é o plano aí da comissão técnica junto com vocês a partir desse vídeo. É praticamente uma rotina, né? A gente sempre estuda primeiro o adversário, vê os pontos fortes, pontos fracos, o que eles costumam fazer. E depois a gente vê os vídeos nossos mesmo, dos últimos jogos nossos, pra gente corrigir o que a gente não vem fazendo e mostrar o que a gente fez correto aí, que a gente tá no caminho certo. Então é mais uma preparação, digamos assim, pro próximo jogo. Hoje em dia, né, com acesso à internet, televisão, todo mundo tem muito mais acesso à informação, isso facilita muito o nosso trabalho. Eu ainda como zagueiro, ainda mais, né? Chico Lang, boa noite. A sua pergunta para o Jeromel. Boa noite, Jeromel. Chico Lang falando. Antes de mais nada, parabéns. Aqui você tem um fã. Eu acho que o Beck tem que jogar como você joga mesmo, sério, sem brincadeira. Quando tiver que dar porrada, tem que dar porrada. Quando tiver que chegar junto, tem que chegar junto. Mas você não é um cara de bater tanto. Você é mais, eu reputo você como um zagueiro até que sabe sair jogando e sabe sair jogando muito bem. Então é verdade que é um dos 7 candidatos aí até para ir para a Copa do Mundo no ano que vem, do Tite, né? Mas eu queria saber outra coisa de você, querido Jeromel. Os seus pais estiveram aqui recebendo o troféu Mesa Redonda no seu lugar. Então deu para a gente conversar, porque você estava disputando a Copa do Brasil, que você ganhou. Aí a gente estava conversando com o senhor, seu pai, e ele falou assim: Chico, eu sou corintiano roxo. Aí eu falei assim: legal. E o Jeromel? Bom, o Jeromel não sei, e tal, não sei o quê. Aí eu sei que você jogou no Palmeiras, então afinal de contas, você já é de São Paulo. Então você é corintiano como seu pai ou você é palmeirense como você, desde criancinha, jogava lá nas equipes de base do Palmeiras e os caras não deram valor? Boa noite. Boa noite, Chico. Obrigado aí pelos elogios. Para mim foi um prestígio enorme ser congratulado com o prêmio ano passado. Infelizmente não pude estar possível, mas meus pais estiveram me representando. E eu, na verdade, eu joguei 4 anos na base, dos meus 10 aos 14, mais ou menos, na Portuguesa. Foi onde eu me formei, que eu sou ali da Vila Maria, e o Canindé é muito perto, foi um clube perto ali, onde eu cresci praticamente ali. Então eu tive a sorte de pegar a Portuguesa no auge, né? Quando jogou a final contra o Grêmio e a final contra o Corinthians no campeonato. Então eu era gandula nos jogos e aí que eu me fascinei. Eu gostava muito disso, de ir nos jogos e ver os grandes jogadores ali. E eu acabei sempre, até quando eu estava nas minhas férias, na minha passagem que eu tive lá na Europa, quando eu vinha de férias, eu ia no Canindé, via jogo com meus amigos ali da Portuguesa. Eu sempre tive um carinho muito grande pela Portuguesa. E torcedor da Portuguesa, né? Hoje a situação está complicada aí, eu tento torcer, mas está difícil para nossa lusa. Olha que legal. Vanderlei Nogueira, boa noite. Simpático Jeromel, amigão do Elias de infância.
lá na região da Vila Maria. É verdade. E um grande jogador do Grêmio. É verdade. E o Garrafa lembrou que ele é da Vila Maria. E eu, quando o Chico estava perguntando, eu falei, pô, Vila Maria, uma estação a mais já era o Corinthians, né? Parque São Jorge, né? Estava muito pertinho, né, Chico? Podia dar meia hora, meia dúzia de passos lá, já estaria no Corinthians, para a alegria do Chico, né? Nossa, que zagueirão, hein? Então, a pergunta é... Tirinho de espingarda, Vanderlei. Tirinho de espingarda, mas dá para ir, né? Está na marginal. O que eu queria perguntar para ele é que aquela declaração do Renato Gaúcho, depois ele reconsiderou no dia seguinte, esse time vai começar a descer a ladeira, aquele negócio todo do Corinthians, né? Mas, embora publicamente vocês não digam isso, você está tendo a elegância de responder, está perfeito. Mas nos bastidores, a cada vez que o Corinthians entra em campo, lá no vestiário, eu imagino, vocês deixam de conversar. Hoje o time patina. Hoje eles caem. Hoje vamos torcer contra desde pequenininho. Quer dizer, é inevitável. Isso no vestiário acontece, não acontece? Não, na verdade, o que o Renato quis dizer, né, para começar o começo da pergunta aí, eu acho que eles estavam com 89,5% de aproveitamento. E nenhum time é campeão ganhando tanto jogo assim. Então, era inevitável que uma hora ou outra eles iam empatar. E a gente torce para eles perderem de vez em quando, mas não tá fácil, viu? É isso mesmo. Não tem jeito. Márcio Bittencourt, o Jeromel está com a gente. Quer fazer uma pergunta ou falar alguma coisa para ele? O Jeromel é um menino fantástico, né? Eu torço muito para ele. Menino da Vila Maria, que a gente viu crescer, né? Ele, Elias e vários outros, né? Paulinho, Parque Novo Mundo também, Novo Mundo, Vila Maria, um pouquinho pra frente ali no Canindé, bem bacana mesmo, Jeromel, prazer muito grande. Tive o prazer também de conhecer a tua mãe e teu pai aqui, simpatia. Você é um menino fantástico, continua, segue em frente aí esse caminho. Belo jogador, nós gostaríamos de ter um zagueiro desse. Nossa. No Corinthians, né, Chico? Opa, e como? Hã? É verdade. Tudo de bom e que Deus siga no seu caminho aí, Chico. Ô Flávio, eu perguntei pro Jeromel desse vídeo, mas no fim... Obrigado pelas palavras aí. Bonitinho. Mas no fim ele não me respondeu, assim, claro, a gente sabe que todo jogo vocês acabam vendo vídeos para se aprimorar. O que o Renato Gaúcho pediu para vocês ficarem atentos? Eu sei que você não pode falar tudo, mas qual que é o plano aí de ataque? Qual que é o plano de ataque? Não, a gente está ciente que o São Paulo está numa situação muito difícil, mas que ele mostrou lá que tem jogadores de muita qualidade. A gente sabe das características de cada um, você pôr no papel, você vê que são jogadores todos famosos, conhecidos, com sucesso já na sua carreira. Então a gente não pode se iludir pela situação que eles estão passando aí, a situação na tabela, que é totalmente, eu creio que provisória, que eles têm qualidade para andar na metade de cima da tabela aí. E se a gente quiser ganhar o jogo, a gente vai ter que estar focado, entrar como se fosse uma final, porque vai ser uma decisão ali que a gente não vai poder perder em nenhum aspecto. Daqui a pouco a gente tem que liberar o Jeromel, né? O Grêmio foi muito legal, o Renato, muito obrigado, o pessoal da assessoria do Grêmio. O Deola, ex-goleiro do Palmeiras, hoje no Tabuão, vai também fazer uma saudação para o Jeromel. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço aí pro Jeromel. Infelizmente, na época que ele passou pelo Palmeiras, eu tinha saído, eu fui emprestado e acabei não tendo a oportunidade de trabalhar com ele, né? Muita gente, os comentários são gigantes lá, eram gigantes, né? A respeito do futebol dele, tanto é que é um dos melhores zagueiros realmente do Brasil. E a minha família lá do Paraná, metade te gosta demais de você, metade te odeia, porque metade gremista e metade colorado. E aí, Deola, tudo bem? Um abraço aí, prazer estar ouvindo você, falando com você. Valeu pela força. Manda um abraço para a família toda lá. Espero que esteja tudo bem com eles aí. Vamos ver se a gente aproveita essa fase aí para transformar essa metade colorada em gremista aí. E realmente, quando estava lá no Palmeiras, a gente não casou a nossa data de estar lá trabalhando junto. Mas um abraço, tudo de bom para você. Ô Jeromel, deixa eu fazer minha pergunta a você. Aliás, duas coisas. Primeiro,
até que ponto a sua passagem de sucesso no futebol alemão te ajuda hoje para entender o planejamento tático e o futebol brasileiro, entender o trabalho que você faz. E segundo, onde é que teu pai arrumou esse nome Jeromel? Bom, responder a segunda primeiro. Jeromel é o último nome dele, né? Valmir Jeromel, aí é nome de família, aí não tem o que fazer, né? Tem que reclamar com o antepassado lá. E eu tive a oportunidade de jogar 10 anos na Europa, né? 5 lá em Portugal, 4 na Alemanha e 1,5 na Espanha. E nesse tempo todo, quesitos táticos, posicionais, eu aprendi muito, porque lá o pessoal é mais evoluído nesse aspecto. Eles não têm tanta técnica como a gente, mas eles aprimoraram essa parte de fundamentos, os passes, eles são muito rigorosos e caprichosos, digamos assim. E eu sempre admirei o profissionalismo deles, a vontade deles, e tentei adicionar isso ao jeito estilo brasileiro nosso. E, bom, aprendi muito lá nesse quesito mesmo. Garrafa, dando um grande abraço no Jeromel, você encerra a entrevista daí. Muito obrigado a ele e a todo o pessoal do Grêmio. Muita sorte amanhã. Você, Garrafa. Tá certo, Flávio. Agradecendo aqui ao JP, o João Paulo aqui, assessor do Grêmio, ao Renato, a toda a comissão técnica. Quinta-feira tem Atlético Paranaense com uma boa vantagem. A tendência é que o Renato não preserve ninguém amanhã. Mais ou menos por aí o caminho. Prioridade brasileiro e tentar colocar o que tiver de melhor no jogo da volta contra o Atlético Paranaense, é isso? Exatamente. Jeromel, obrigado, sucesso e aproveite aí, dentro do que puder, por telefone, os três filhos, né? Porque são 3 filhos, cara de menino, Flávio, mas são 3 filhos aí e a concentração daqui já vai direto para Curitiba, é por aí que vai, né, Jeromel? A gente está focado aí, temos objetivos e estamos trabalhando para chegá-los. Vai lá, cara, obrigado. Aí o Jeromel, o Grêmio, ele não tem o Lucas Barrios está de fora, a dúvida fica entre Everton e Fernandinho. O Jeromel conversou conosco, deve ser aproveitado amanhã. Groi no gol, Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Arthur, Ramiro e Luan, Pedro Rocha, Everton ou Fernandinho. Esse é o Grêmio amanhã contra o São Paulo, é jogo que vale a liderança. Obrigado, Jeromel. JP, muito obrigado. Estamos aqui na concentração do Grêmio, ao vivo, no Mesa Redonda. É jogo amanhã que envolve a liderança do campeonato. Tá certo, Flávio? Boa noite. Boa noite. Daqui a pouquinho nós vamos manter contato com o pessoal do São Paulo, mas enquanto a gente acerta esse contato, vamos viver um pouquinho do que está acontecendo com o São Paulo, esse momento difícil, raro na vida desse clube tão importante, mas a verdade é que o São Paulo vive uma crise técnica, tanto que está na zona de rebaixamento e hoje perdeu mais uma posição para o Avaí. Vamos ver. Começou de forma promissora, com a chegada do maior ídolo da história do clube na comissão técnica e com o título da Florida Cup. Mas a temporada do tricolor, aos poucos, foi virando um pesadelo. Iniciou até bem o Campeonato Paulista, mas depois apresentou uma queda de rendimento. No mata-mata, a derrota para o arquirrival Corinthians. Eliminações ainda para Cruzeiro na Copa do Brasil. E o desconhecido Defensa e Justiça no vexame da Copa Sul-Americana. Restou ao São Paulo apenas o Campeonato Brasileiro, quando chegou até a liderar o torneio. E então veio uma nova sequência de empates e derrotas. A torcida protestou. O alvo, a diretoria, que até então bancava a permanência de Rogério Ceni. Por mais que tenha ocorrido, e a gente reconhece que os resultados não foram esperados, mas a gente continua acreditando no trabalho. Mas o dia a dia do Rogério é muito bom, ele tem um plano de trabalho diferente, os jogadores estão muito fechados com ele, então não vai mudar nada. Mas antes do clássico com o Santos, Rogério Ceni foi demitido. Conselheiros do clube convocaram o presidente Carlos Augusto Barros e Silva para explicar a demissão de Ceni e o valor da multa rescisória, avaliada em 5 milhões de reais. Multa considerada um procedimento incomum para técnicos contratados pelo São Paulo. Ameaçado pela zona de rebaixamento nos últimos anos, os números mostram que o São Paulo vive um problema com a chegada e saída de atletas.
Desde 2015, saíram quase 50 jogadores do clube, enquanto pouco mais de 40 foram contratados. A nossa vitrine é realmente mais atrativa. Saiu um tempo atrás, eu não lembro em qual veículo, um estudo do valor dos elencos. Isso naturalmente você vê por que eles conseguem segurar e às vezes a gente não. Nosso elenco é valioso, são propostas grandes que chegam aqui. A mais nova aquisição no elenco é um velho conhecido da torcida. Hernanes, 32 anos, bicampeão brasileiro pelo clube. Como jogador, até desnecessário, mais do que tudo é uma figura assim que tem um vínculo, uma energia, um sentimento pelo São Paulo que acrescenta muito no momento como esse. Resta saber se os atletas que chegaram, se o novo elenco formado e o técnico Dorival Júnior terão tempo suficiente para recuperar o clube que jamais foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. O próximo teste será dos mais complicados. O Grêmio, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O principal adversário de São Paulo é o São Paulo, é a mentalidade vencedora, é trabalhar e saber que as coisas vão melhorar. A gente tem um bom treinador, a gente tem um bom elenco, a gente tem uma torcida, a gente representa um clube muito grande. Então a gente vai passo a passo. Eu sigo o passo a passo porque a vitória traz vitória e a vitória traz confiança e a confiança cria um ambiente de sossego no trabalho e a gente vai conseguir isso porque é um grupo muito humilde, é um grupo muito unido e muito trabalhador. Bom, São Paulo trocando todo o elenco no meio da competição, todas as equipes estão fazendo isso, mas São Paulo de uma maneira impressionante, né? Muita troca. Miller, e aí? O que pode acontecer? Daqui a pouquinho a gente vai manter contato com o pessoal de São Paulo, mas vimos o Jeromel, o estágio que o Grêmio está e o São Paulo brigando lá embaixo. O jogo de amanhã, Flávio, é uma equipe formada contra uma equipe que está em transição. Mas é uma transição vagarosa, uma transição que, é claro que o Hernanes chegando dá uma qualidade melhor no meio campo, sem dúvida nenhuma. É um bom jogador. Só que é um time que ainda não tem uma cara, não tem uma identidade. Tem bons jogadores individualmente falando. Prato, já repeti isso aqui. Prato, o Cueva quando quer jogar, e o Jusilei. Agora com a chegada do Hernanes, acrescenta bastante no meio campo, mas o Grêmio venceu o Fluminense na semana passada, lá no Rio, jogando muito bem, poderia ter vencido por mais gols, porque é um time formado, é um time que tem uma cara, é um time que qualquer jogador que entra para substituir o Lucas Barrios, não sente a diferença. Parece que está jogando há muito tempo no time. Por quê? Porque o time já tem uma cara definida para poder ter um princípio de saída de bola. O São Paulo não tem isso ainda. O São Paulo até confia nas jogadas individuais do Cueva e na finalização do Prato lá na frente. Então acho que o São Paulo terá essa dificuldade porque vai ter uma prova de fogo contra uma equipe formada, uma equipe competente, ter um meio-campo de muita qualidade e o toque de bola do Grêmio é um toque de bola refinado, objetivo, e que se o São Paulo olhar, marcar com o olho, vai ficar. Vai perder o jogo, com certeza. Márcio, você hoje cuida da base do Corinthians, é um dos homens que faz a ligação de todos os setores da base do Corinthians, mas você é treinador de futebol. Trabalhou como treinador. Quanto tempo leva em média para você encaixar um time, mesmo com boas peças, não dá para negar a capacidade de um Petros, de um Hernanes, de um Cueva, enfim, o São Paulo tem peças, mas e aí? Quando o Dorival foi contratado, eu falei, o Dorival vai ter, eu concordo com ele. O São Paulo vai enfrentar um time amanhã muito certinho, um time que tem duas linhas fortíssimas e que sai na transição com o ataque muito rápido. Eu assisti esse jogo contra o Fluminense, poderia ter ganhado demais. É um time bem sólido e o time do São Paulo ainda não está pronto. Mas acredito que na mão do Dorival, é um treinador inteligente, é uma pessoa rodada, muito meu amigo. Eu tenho certeza que ainda vai demorar um pouquinho para esse time encaixar. Agora, chegando essas peças novas, eu acho que o Dorival ainda ajeita o time. Mas amanhã é um jogo que tem que se tomar uma cautela muito grande, né, Flávio? Porque pode acontecer um desastre aí. Então, eu acho que o São Paulo tem que jogar como time pequeno, infelizmente. Jogar com tranquilidade, nas duas linhas certinho, porque vai encarar um time bem difícil.
O Deola, como é que funciona o lado psicológico? O São Paulo é enorme e está na zona de rebaixamento. Amanhã, se ganhar, sai. Mas como é que funciona isso? Se pega um adversário com esse tamanho, que também não pode perder para não dar 9 pontos para o Corinthians, como é que funciona isso na cabeça do jogador? Tem primeiro o fator de você jogar contra um time que está na parte alta da tabela, você tem que concentrar muito mais. Então, no nível de concentração que o São Paulo vai para o jogo, teoricamente é muito maior do que qualquer outro jogo. Porém, quando você está na zona de rebaixamento, quando você entra é difícil sair. Parece que a perna fica mais pesada, né? Parece que trava tudo, a hora que você quer dar um passe, você acaba errando, mas por conta mais do psicológico e não de qualidade em si. Então, concordo também que vai ser um jogo difícil para o São Paulo, porque, embora o Dorival acabou de assumir, não teve tempo de trabalhar, é jogo em cima de jogo, então ele só vai conseguir moldar realmente o time daqui a algumas rodadas, porque daí à medida que vai trabalhando e tudo mais. Então, eu acho que é um jogo perigoso para o São Paulo. O Grêmio está muito, muito bem formado, está muito bem trabalhado e eu acho que a questão psicológica pode afetar muito a questão do São Paulo conseguir uma vitória. Chico Lang, eu conheço você há muantos anos. É verdade, você pode ter qualquer defeito, mas você não é um cara dissimulado, você é sincero. Verdade. Você vai torcer para o São Paulo amanhã? Olha, antes de responder essa pergunta... O Flávio é sacana. Ué. Eu vou responder. Flávio é Eu vou responder a sacana. pergunta dele. Ele sabe disso, conosco não tem esse problema. Eu só quero mandar um abraço pro Gomes do Pequeninos do Jockey. Olha a notícia que ele está dando, é coisa bacana. Futebol brasileiro ainda não morreu, viu, Miller? E Márcio, e Deola, e todos vocês, meu querido André Nogueira, Anitta, Flávio Prado. Olha, o Pequeninos do Jockey foi campeão sub-14 da Copa Gothia Cup em Gothenburg, na Suécia, no Ullevi Stadium, onde o Brasil ganhou a Copa de 1958. Legal. Então, parabéns ao Pequenino do Jockey, que aí é um clube que... Grande Guimarães. Grande Guimarães, né? O pessoal, parabéns mesmo. Grande abraço para vocês, fiquei bastante feliz, porque é um time, há anos que acontece, desde que o Miller era pequenininho, o Márcio Bittencourt estava mamando ainda, já tinha o Pequeninos do Jockey. Então, eu acho legal. Sempre forma jogador. É verdade, o Deola também não fica atrás, não. Era tudo bebezinho quando tinha o Pequenino do Jockey. Então, parabéns. Torcerá para o São Paulo? Resposta. Vou torcer para o São Paulo. Lógico que vou torcer para o São Paulo. Vai gritar eu, tricolor. Não vou fazer isso, mas vou torcer para o São Paulo. Com o meu amigo Jeromel, que, aliás, deveria estar no Corinthians. Né? É um absurdo. Bom, devia estar no futebol paulista. Mas ele e o Elias, eles foram treinar no Palmeiras. O Elias também jogou no Palmeiras. Eu sei disso, mas... E foi aquela história que o cara estoura a idade e não tem chance. Aí o Elias saiu, foi pra ponte, aí na ponte ele estourou e voltou. O Elias jogou na minha época. Foi pro Juventus. Ele jogou na minha época. Eu peguei o Elias, Juventus, isso mesmo. Levei ele pro Juventus. Isso mesmo. Ele chegou como atacante, eu pus ele de meia. E nós aí que ele foi pra ponte. A copinha. Jogou no São Bento antes, jogou no São Bento. É verdade, teve que rodar bastante. Mas é que tá o negócio, mas olha a falta de visão dos nossos... Do pessoal do Palmeiras. Mas sabe o que é, Chico? Baita de um zagueirão desse aí. Estoura muito jogador. Com 20 anos, já aí o cara, ou ele sobe, e às vezes o cara não está pronto, falta um pouquinho do psicológico. O Santos trabalha muito mesmo, porque o Santos é aquele time sub-23. Isso está faltando pra gente. Porque muito jogador vai a história depois. O cara passa do ponto, é impressionante. Bom, mas de qualquer forma, vou torcer pro São Paulo, com respeito ao meu amigo Jeromel, gosto do Jeromel, não quis falar, mas ele torce pro Corinthians, eu tô sabendo. Mas, quer dizer, torcida... Ele vai pedir direito de novo aí, direito de resposta. Era torcedor do Corinthians quando era pequenininho, evidente. Lá ali na Zona Leste não tem como não torcer pro Corinthians. Ô Flávio, mas essa informação me deixa desesperada, porque se o Chico vai torcer pro São Paulo... Vai dar ruim, né? Alguém aqui acredita que o São Paulo vai ganhar amanhã? Já que o Flávio fez essa pergunta capciosa, eu também quero saber a verdade. Fala, Miller, vai ganhar amanhã? Não, só mais uma coisinha. Vou torcer muito pro nosso querido Júnior. O Júnior, desculpa, Dorival Júnior. Porque esse cara merece. Não, ele merece, lógico. Vanderlei Nogueira. Bom, eu queria lembrar o seguinte, o futebol é um negócio engraçado e apresenta cada oportunidade, né? O São Paulo contratou o Dorival Júnior e ele deveria estrear contra o Santos. Por uma questão pessoal, enfim, tempo, cirurgia da esposa chegou em cima da hora, aquela coisa toda. Ele foi estrear contra o Atlético Goianiense.
Tá perfeito? Em casa. E aí, em casa. Aí ficou aquela história. É a estreia dos sonhos. Claro. Você deveria estrear contra o Santos, a Pedreira, na Vila Belmiro. Você vai estrear contra o Atlético Goianiense. É a estreia que todo técnico gostaria de ter. Risco zero. É isso, não é? Tem técnico aqui, jogador, Chico, Deola, não é verdade, Flávio? Claro. Tudo bem. A vida passou. Né? Agora, esse jogo de amanhã, de novo, pode ser colocado, todo mundo acha que o São Paulo vai tomar uma cacetada no Grêmio. Você não acha porque você pode achar que o futebol é uma caixinha de surpresa. Mas, deu uma balançada na cadeira. Eu acho que o São Paulo precisava ganhar um jogo. Ganhou, saiu, só concluir. Amado Mestre, deixa eu só concluir. Eu só queria dizer assim, então, teoricamente, 99,9% acho que o São Paulo vai tomar uma cacetada amanhã. Você também, Na teoria, lógico que o Grêmio é favorito. Óbvio que é favorito. Também acho isso. Óbvio que é favorito. Só que é o jogo da oportunidade. Essa chance o São Paulo tem dentro de casa para pegar um cachorro grande pela frente, entra, teoricamente, vai tomar uma cacetada e ganha o jogo, ressurge. Sai da zona do rebaixamento e com força. Tipo assim, nós podemos, lembrando o Obama. Então, é o jogo da vida do São Paulo. Mas porque, Chico, você imagina... Acho que é a vitória do recomeço, né? É isso. Recomeça. Tá vendo? Devagarzinho vocês estão vindo na minha aí, estão falando. Então, porque se ele enfrentasse... Eu vou torcer porque eu quero o Corinthians. Se ele enfrentasse... Flávio, se ele enfrentasse uma equipe de menor expressão e ganhasse... É bom porque sairia da zona de rebaixamento, dá uma refrescada. Mas o comentário é o seguinte: quando pegar um cara grande, vai tomar uma cacetada, vai voltar. Se passar pelo Grêmio, convenhamos, vocês falam tanto no aspecto psicológico, de força mental, aquela coisa toda. Você acredita? Você não acha que na terça-feira será um São Paulo completamente diferente? Sem dúvida. Do que o São Paulo entendeu? Sem dúvida. Quer dizer, então eu acho que é um jogo importante e decisivo para o São Paulo, né? É o jogo certo para o São Paulo. É o jogo certo. É por isso que eu estou falando que eu acho que o São Paulo vai ganhar o jogo. É isso. Embora o Grêmio seja muito melhor. Sabe o que acontece, Flávio? É que o time grande joga e deixa jogar. Isso é um ponto positivo para o São Paulo, não, Márcio? Claro. O que acontece? O São Paulo sempre joga bem contra equipes grandes como o São Paulo. O São Paulo jogou bem na Vila. Perdeu por aqueles detalhes da bola que a gente já conhece. Mas o São Paulo, geralmente, contra time grande, sempre apresenta uma qualidade melhor, tecnicamente dizendo. Só que tem um problema também, que o time do Grêmio, se você errar o mínimo possível, ou você dá brecha, perde o jogo. Mas tem que jogar muita bola. O Grêmio é melhor. O Grêmio dificilmente é um time que espreca, como diz o italiano, e perde oportunidades de gol. Dificilmente. Quando cria, finaliza e conclui em gols. Né? Então acho que o São Paulo não pode dar essa bobeira. Joga bem contra time grande, mas não pode vacilar lá atrás. Só reforçando o que o Miriam está dizendo. Estou lembrando aqui, o Lucas Prato mandou um pênalti na trave. Era para ser 3x3 na Vila Belmiro. Jogou bem o São Paulo. É isso. É um jogo. Porque o Grêmio ele vai atacar. O Grêmio não tem cara de ficar esperando. Ele precisa ganhar também. Tem que encurtar a diferença em relação ao Corinthians. Gente, vamos ver o Corinthians, o papão, de novo o Corinthians, hein? Foi ao Rio de Janeiro e voltou com mais uma vitória, 83,3% de aproveitamento. É muita coisa. Vamos lá. Fluminense e Corinthians se enfrentaram no Maracanã e após escanteio cobrado por Giovanni Augusto, o zagueiro Balbuena usou a cabeça para fazer o gol solitário da partida, 1-0. Pois é, essa toadinha, Márcio, 1-0, e vai chegando, né? O Corinthians não ganha de 9-0, ele ganha 9 jogos de 1-0. É impressionante, né? Ué, tá valendo. Tá? Lógico. A bola não chegou. Espetacular. Interessante é ganhar os 3 pontos. Sabe quantas bolas o Corinthians chutou no gol hoje? Uma. 3 pontos. É impressionante. Mas isso é fantástico, é o trabalho do Fábio Carinho. Nós estávamos conversando aqui antes e o trabalho dele é fantástico. O time muda, ele perde algumas peças, é aquilo que o Mili acabou de falar. Traz outra, encaixa e a coisa flui normalmente. Eu assisti o jogo hoje. Todo o time do Corinthians não passa sufoco. Nada. É um time que joga tranquilo, tem 2 linhas muito bem conservadas lá atrás e é um time que chega com facilidade. Chegou hoje até com muito mais facilidade.
teve 2, 3 contra-ataques, 3 contra 2, e acabou errando o último passe, porque senão tinha aumentado, tinha feito um placar um pouco mais elástico. Mas é o Renato Gaúcho que faz a preleção do Corinthians. Agora, Flávio, tem um detalhe interessante do jogo de hoje. O primeiro tempo foi xoxo, muito ruim, tecnicamente. Foi fraco. Fraquíssimo. Segundo tempo, sim. Segundo tempo, as duas equipes resolveram jogar. O Corinthians faz o gol. O Fluminense, é isso que eu vejo no detalhe da bola. O Fluminense tentou, sufocou. Mas sabe aquele sufoco? Que não é sufoco. Aquele sufoco sem qualidade. Teve sem uma bola na técnica, trave e uma defesa boa do competência. Só. O Richarlison fez o gol impedido, que estava impedido mesmo. Tava mesmo. Mas o Fluminense não criou uma oportunidade de gol. O Corinthians, é claro, né? Fez o primeiro gol e aproveitou o contra-ataque, que poderia ter aproveitado e matado o jogo com 2-0. Mas o time do Fluminense, tecnicamente, muito fraco. Vira desespero, né, amigo? Exatamente. Ô, Deola, e o Cássio? Você pode falar do Cássio? Pô, o Cássio, o que eu vou falar dele? Goleiro? Demais. Ele teve seus altos e baixos, como qualquer jogador tem, mas teve a frieza, né? Teve a frieza de saber que necessitava de treinamento e ter calma, ter paciência. Houve propostas, ele acabou não saindo, motivos aí não convém, mas ele acabou ficando no clube e aí o Fábio foi muito importante para isso, que foi onde ele deu a confiança, de novo, depositou a confiança no Cássio. E o goleiro, eu sempre falo que o goleiro é um cargo de confiança. E se o treinador ou qualquer outro jogador te olha com desconfiança, você pode ser o melhor, pode estar o melhor na partida, vai acontecer alguma coisa de errado, porque essa segurança que o treinador não te passa, influencia demais. E a partir do momento que o Carille, que o Fábio foi e cravou ele como goleiro, foi aonde ele voltou a demonstrar a segurança para o time. E hoje, como ele falou, o Corinthians não toma pressão, não toma sufoco. A zaga está bem fechada, a linha está bem postada, aí tem que aguentar chute de longe deixa com o Cássio tá ali para resolver, para ajudar. Então, assim, são lances que não toma pressão ao longo dos jogos. Perfeito. Chico, e o Corinthians? Olha, Flávio, eu vou falar uma coisa para você. O Corinthians vai muito bem, obrigado. 30 jogos sem perder, um negócio impressionante. 30 jogos sem perder, 13 jogos no Campeonato Brasileiro, 40 pontos. É muito ponto para 13 jogos, é muito ponto. Enfim, o que hoje eu achei muito engraçado foi o seguinte, foi o Giovanni Augusto. Que o Giovanni Augusto, eu tenho um pé na frente e outro atrás que o Giovanni Augusto. Vou dizer para vocês a verdade. Mas hoje ele jogou muito bem. Então, pois é. Aí eu me lembrei do Otto Glória, né? Que tantas entrevistas deu para o meu amigo Vanderlei Nogueira, meu guru, que dizia que em Portugal o sujeito é bestial ou uma besta, né? Então ele entrou em campo como uma besta e saiu como bestial. Olha o escanteio que ele cobra na cabeça do Balbuena. Não venha falar para mim que ele acertou sem querer, porque não é sem querer uma jogada dessa. Ele bate bem na bola, né, Ele Chico? bate bem na bola e o Balbuena subiu no 5º andar, quase 1 metro para cima da trave. Vai tomar banho, como esse paraguaio sobe. E olha, ele cabeceou antes do pênalti, certo, Miller? Certo. Antes do pênalti. E no cantinho. E tem um detalhe, ele veio na corrida e subiu com os 2 pés, né, Márcio? Exatamente. Quer dizer, por isso que ele teve vantagem em relação ao Henrique. Não foi uma bola rápida. Não, uma bola viajada. Viajada. Qual é a vantagem de subir com os 2 pés? Treinamento, né? Os 2 pés, ele tem o duplo apoio. Sei. Dupla impulsão, perdão. Então pega mais forte na bola. Mais impulsão e o tempo de bola para poder fazer essa alavanca, né? O peito para trás. A bola sai rápido. E outra, ele não cabeceou com a cabeça, ele cabeceou com a testa. Por isso que ele fez o gol. E golaço, tirou do goleiro. Ali podia ter 2 goleiros que a bola entrava. E isso que você falou do Giovanni Augusto, não foi só esse lance, claro, foi crucial desse jogo, mas ele compôs ali pelo lado direito, aquela função do Jadson. Ele tem outra característica, ele foi mais rápido, ele não distribui tanto jogo, mas foi rápido. Diferente dos que entraram hoje, Pedrinho, que é um bom jogador. Claro. E outro jogador que entrou, assim, me esqueci o nome agora, os 2 entraram mal. O Camacho. Exatamente, os 2 entraram mal, no decorrer do jogo. Pedrinho é um bom jogador, entrou bem no Taqueirão, mas hoje não fez uma boa partida. Vem entrando várias partidas, ele vem entrando, mas é uma composição. Sim, ali, normal. Vanderlei. Mas outra coisa, o Giovanni Augusto é cascudo.
Esse que é o problema. Ele teve um problema pessoal sério, muito importante, que parece que está superado, infelizmente. Mas veja bem, ele é um cara cascudo, é um cara experiente. Então, eu me lembro, o Miller, quando foi para o Corinthians, Miller, agora que ele vai para o Corinthians, 10 anos depois. Eu falei, mas calma, o cara é cascudo, cara. Disputou o Mundial, disputou Europa. Eu tive lá em 1990, ele era comparado com o Pelé lá em Turim. No Turino, onde ele jogou, tinha até musiquinha. O Miller que nem vinha. Aí, bom, então esses caras cascudos nessa hora, funciona. Como é que era a musiquinha, Miller, a sua lá? Não tô lembrado agora, mas é que um torcedor da curva maratona, uniformizada do Torino, ele compôs uma música. Também vinho pra caramba com esses caras. O que era, mais ou menos? A gente tem mais ou menos uma coisa assim, nós abemos um brasileiro que joga calcio melhor de Pelé. Quer dizer, nós temos um brasileiro que joga futebol. Exagerado, claro. E muito, né? Exagerado. Nós temos um brasileiro que joga futebol melhor que o Pelé, que é o Miller, quer dizer. Então, eles têm realmente, eles guardam a memória, né, dos jogadores que passaram lá. E eles sempre diziam, olha, a melhor contratação que o Torino... Quando eu fui contratado, todos eles disseram unânimes, até os jogadores, olha, o time de 49 eram 10 jogadores da seleção italiana. Então, quando o Miller chegou para o Torino, nós relembramos aquele time de 49. É verdade. Eu estou rindo aqui porque o Miller falou assim, exageraram um pouquinho. É injusto dizer que o italiano é exagerado. Por favor. Essa é uma ofensa para o riso. Por favor. Vinho maravilhoso. É uma ofensa. No norte da Itália. Isso, eu queria dizer, o futebol está divertido, né? Porque... vamos admitir que o Corinthians estivesse em primeiro lugar com... Quantos pontos tem o Corinthians? 40. E o Grêmio em segundo com 39. Qual seria o discurso da maioria? Nunca é um prato pronto. Da maioria. Campeonato equilibradíssimo. Muito legal. O Grêmio, eu diria, o Grêmio está respirando na nuca do Corinthians. Meu Deus, que emoção. Tá perfeito? Então tá legal. Corinthians abre 9 pontos. Corinthians perde um jogo, enfim... Perde não, empatou 2. Empatou um jogo... Ele não perde. Essa palavra não existe lá. Não, que decadência do Corinthians. Mas peraí, 6 pontos diferentes. Quer dizer que se fosse... Essa decadência demorou um dia, 2 dias. Se fosse um ponto só... Equilibradíssimo, mas que força que tem esse Corinthians. Não, mas peraí, eu por exemplo, vou cornetar. A semana passada estava 89,9. Agora só está 83,3. Aí, 2 dias de crise, claro. Não, tudo bem. Mas é uma forçada de barra. Essa é uma forçada de barra, dizer que o time está, olha, ladeira abaixo, com 6 pontos na frente. Quer dizer, tudo bem, mesmo que encostar, ainda assim, você vai falar, equilibrado, encostou. Eu queria que o São Paulo estivesse nessa ladeira. Lógico. Então, eu queria falar só isso, porque isso é muito engraçado para mim. Mesmo. Entendeu? O Corinthians está vivendo um momento legal, ganhou pontos importantes, está à frente, está numa tranquilidade, está confortável. É uma situação confortável. E aí, para concluir essa rápida participação, queria dizer que vem aí, a exemplo do São Paulo, que tem o jogo contra o Grêmio, um jogo muito importante, veio na hora certa para o São Paulo, ou sobe, ou então vai ficar com a água mesmo entrando no nariz. O Corinthians vai ter a mesma coisa. Primeiro tem um treininho aí na quarta-feira contra o Patriotas, vai dar uma detonada. Ok. Jamais o Corinthians perderia time pequenininho assim. Como você lembra, Tolima, vai perder o Paraguai, Patriotas. Vai dar uma detonada. E do Corinthians não existe. E domingo. A gente não. E domingo é o jogo certo para o Corinthians. Domingo é bom. Contra o Flamengo dentro da... Esse é o jogo certo. O Vanderlei fala em jogo certo, horário certo, né? 4 da tarde, tudo bonitinho. Claro. Jogo espetacular. Toda hora eu falo para a CBF convencer a televisão a não fazer clássico domingo às 19 horas, que é uma tragédia para o futebol. Pode ser bem bom para a televisão, talvez. Mesmo assim, ele tem graves restrições. Mas para o futebol é péssimo. Mas então é o jogo certo para o Corinthians. Se o Corinthians ganhar, e é forte dentro de casa, todo mundo sabe, não é nenhum segredo. Ganhar 3 pontos em cima do Flamengo, olha, fala ou não fala? Não vou falar. Fala, Flávio. Fala. Vai dar um desarranjo intestinal na concorrência. Com todo o respeito. Não, ganhar do Flamengo... Ô, Flávio Prado, eu não sei, mas eu nunca fui jogador de futebol, fui amador, né?
Mas eu quando jogava, eu adorava jogo assim, difícil. Claro. Adorava. Esse é um jogo legal, pô. Esse é um jogo legal. Esse é um jogo. Esse é um jogo bom, né? Melhor jogo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Chico, Corinthians Ontem e Flamengo é um jogo sensacional. É isso aí. Tem que pô, entrar em campo e dar tudo que tem, cara. Nada. Tem no mínimo 50 milhões de torcedores diretamente envolvidos. Não, Fora mais, os indiretos, Se né? você perder, não é verdade? E se você perder um jogo desse, ainda tem argumento. Perdi para um cachorro grande. Também tem ficou isso. difícil. Também tem se você ganha, você sai poderoso. Estamos em formação. Claro. Tá chegando jogador sem novo. Dúvida, Quer dizer, jogo bom. Vamos ver como foi o vestiário do Corinthians após mais uma vitória fora de casa. Giovani jogou acima do esperado pelo tempo que ficou fora, prendeu a bola, fez triangulações, tudo aquilo que a gente planejou para que ele fizesse, ele fez e fez muito bem, mesmo sem estar com ritmo de jogo. E jogar fora de casa, e jogar fora de casa contra um Fluminense, contra Grêmio, contra qualquer equipe desse porte, desse tamanho, é normal de você ser sufocado, dele ir para cima e tirou volantes e colocou atacantes para jogar em cima de nós. Né? É tudo dentro do planejado. Eu também faço isso quando eu estou com um resultado que não me favorece, que nem eu fiz em Florianópolis, de tirar o Gabriel e colocar o Casim, né? Dentro de uma ideia de jogo, dentro de uma organização. Eu valorizei demais os 2 empates. Porque depois que você ganha uma vitória contra o Palmeiras, como tivemos, e depois enfrentar um time, é normal que a concentração cai, é natural do ser humano. Né? Esse mesmo Avaí, que muito se falou do nosso empate lá, foi o que ganhou do Grêmio lá no Sul e ganhou hoje do Cruzeiro. Então, o campeonato, ele é difícil, ele é sim. É por isso que eu não gosto de ficar planejando muito e sempre o próximo jogo. Não fico pensando em título, não fico pensando lá na frente, eu fico pensando sempre no próximo jogo. Né? Desligamos um pouquinho o chip agora do Campeonato Brasileiro e começamos a pensar na Sul-Americana contra o Patriotas quarta-feira em casa. Pelo amor de Deus. Mas é claro que você está com a base, mas é também claro que todo mundo lá se encontra e tal. É isso mesmo, quando ele está trabalhando jogo a jogo? Trabalha jogo a jogo. Fábio, ele tá... Eu acho que com tudo isso que ele tem passado e com esses empates, com tudo, eu acho que é a maneira dele trabalhar. Não é só o Fábio. Quando a gente fala no Fábio, fala nele, mas é uma comissão técnica toda, né? É um staff muito grande claro que sim. tem ali. E que trabalha em função para que ele possa ter o melhor. E o grupo, eu sinto assim, o grupo do Corinthians absolveu isso. Essa humildade, essa tranquilidade, trabalhar jogo a jogo. E é a cara, o time é a cara dele. O time é bem a cara dele. E é um time muito forte. Interessante, né, Flávio, que o futebol, ele não joga nada na cara, mas faz lembrar, né? Faz. O Corinthians deixou o Carille no passado, trouxe o Oswaldo ganhando mó grana, o Cristóvão mó grana, quer dizer, eles cansaram de errar. Aí voltou atrás. Aí o futebol diz assim, olha, vocês têm a solução dentro de casa e quer buscar problema fora de casa? Quer dizer, então, quando eles reconheceram o Carille, deram moral para ele em dezembro, eu perguntei isso pro Flávio Adalto aqui domingo passado. Ele disse, Miller, demoraram mesmo. Por quê? Poxa, verdade. O cara está demonstrando aí uma capacidade. Não. O time joga como se estivesse jogando há 2 anos juntos. Não, e é tático. O time do Corinthians é um time tático. Não tem jogador brilhante. Não esqueçam, ele é tático. Não esqueçam que ele está lá há 8 anos. Sim, sim. Isso tem um peso. Aliás, desculpe me interromper, mas eu fiz essa pergunta para o Carille. Falei assim, tem um ranking de motivos que as coisas estão dando certo no Corinthians. Você lembra disso? Sim. Um ranking. Você deve ter na sua cabeça, você encosta a cabeça no travesseiro lá, está dando certo por causa disso, ok. Legal. O primeiro do ranking, para você, o que é? Disparado, palavras dele, certo, Flávio? Foi. Disparado o fato de eu estar lá há 8 anos. Mas isso faz ele conhecer o grupo. É muito mais fácil você conhecer um grupo, você tá junto. O sucesso que nós tivemos em 2005, não fui eu que tive o sucesso. Foi os atletas e você conheceu o grupo. Então foi muito mais fácil você lidar, entendeu, Vanderlei? Lógico. É simples, ele já está há um bom tempo. Ele tem adaptação. E há uma ideia de jogo também que vem, né? Também ajuda. Vem. Você queria falar alguma coisa? Essa semana, inclusive, eu estava conversando, a gente tem alguns amigos em comuns, e a gente estava conversando lá,
a respeito do Fábio, porque ele foi meu auxiliar técnico no Barueri na época, em 2007, quando eu joguei lá no Barueri. E ele teve várias oportunidades de ir para outros clubes, né, como treinador principal das equipes, e acabou não indo. Ele não foi porque justamente ele ponderou, ele falou, não, eu vou ficar no Corinthians porque a minha hora vai chegar. Então ele acabou ficando esses 8 anos, ele se preparou muito. Ele trabalhou com você no Barueri? No Barueri. Quem era o técnico? Passaram vários treinadores, passou o Estevão Soares. Passou... É que ele jogou no Barueri, né? Ele encerrou a carreira no Barueri, ele encerrou a carreira no Barueri. E logo que encerrou, ele virou auxiliar técnico junto com o Jameli, que o Jameli virou diretor, gerente de futebol. E ele já era auxiliar? E ele virou auxiliar do clube, né? Virou aquele auxiliar do clube. 2007. Ele encerrou em 2006, se eu não me engano. São 2005, 10 anos 2006. Né, nesse trabalho. Quer dizer, o cara... Não é por acaso, ele já vem se preparando há muito tempo. Né? E ainda, viu, Chico? Ainda meteram a mão em nós, pelo jeito, lá. Tem um lance aí então, que eu quero ver aí, eu quero conferir isso aí. 33 minutos, um pênalti no Jô, que não marcaram. Será que foi mesmo? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. O cara puxa a camisa do Jô, né? O Jô sai disparado na área, ele puxa a camisa do Jô. E evidentemente foi na cara do juiz, olha lá, ó. Olha a puxada na camisa. O árbitro está ali perto da grande área, da linha da grande área. Tá em diagonal ali, né? Agarrou a camisa do Jô. E o Jô ia cabecear a bola livre, né? Podia até fazer o gol se não fosse a falta. O árbitro está perto mesmo. Tá olhando. Muito perto. Tá olhando, ele tá vendo aí. Quer dizer, é um tal de puxa-puxa o tempo inteiro nos jogos, mas isso aí tá bem. Mas fala uma coisa pra você, eu não tinha visto nem pela televisão, Silas. Mas confesso a você que não tinha visto nem pela televisão. Não, isso aí a Globo pegou e mostrou. Depois, né? Depois. E teve um lance também, que eu não sei se nós vamos mostrar, no segundo tempo, quando o Peu se assustou com o Cássio saindo de cima dele, que antes da bola sobrar para o Peu, o Balbuena matou a bola pegou no braço do Balbuena. Pegou no braço esquerdo. Não foi nada, bateu, cabeçou. Mas ali ele estava... Uma jogada rápida e o braço dele está colado no corpo. Está colado. Então o juiz deixou a bola seguir. Fez então, certo. Até o Lédio Carmona, da Sport TV, que é flamenguista roxo, né? Que fala que não, mas é. Nosso querido, eu adoro o Lédio Carmona, acho que ele faz comentário. Ele é vascaíno. Ele é vascaíno. Então, eu adoro o Lédio Carmona. Até ele falou que não foi pênalti, então não foi. Ele falou que não jogo foi um pênalti escandaloso. Agora, mas aí é que tá. O árbitro, falar de novo, não vi nem pela TV. É complicado, né? O posicionamento parece fácil, mas ali é um movimento. Aqui a gente mostra devagarzinho e tal. Não estou inocentando. Como 1-0 tá tudo bem, mas é duro, viu? Eu acho que o árbitro ali, ele tá olhando na bola também. Sabe aquele negócio? Ele não tá aqui o cara parado atrás do gol que tinha que ver, mas ele aqui tá olhando a bola, a trajetória. O atrás do gol que tinha que ver, não reserva nada. O Romualdo Arpe Filho, que pra mim foi um grandíssimo árbitro. Os dois ali quase trocaram o soco. Acho que é o Balbuena, né? Que tá o Balbuena e o soco no cara. Quando tinha uma jogada assim, Flávio, o Romualdo, ele não olhava pra bola, ele olhava pra movimentação da defesa e do ataque do adversário. Ele ficava olhando para a bola, o cara ia bater o escanteio. Ele ficava olhando para a movimentação. Mas tem o cara atrás do gol só para fazer isso, né? Agora, é que o árbitro está muito perto ali. Olha a posição do árbitro ali, ó. Na linha da meia-lua. O cara atrás do gol só Flamengo no Rio de Janeiro, o cara atrás do gol. Ok. O cara atrás do gol, ele está ali só para acompanhar o árbitro. Agora, o que eu tenho percebido, meu querido Flávio, é que não se tem marcado esse tipo de falta dentro da área, né? Ninguém está marcando essa puxada de camisa. O que deixa mais inútil ainda o tal do cara atrás. Mas essa foi muito assintosa. Chico, mas é o seguinte, se é uma norma, puxou daqui, puxou de lá, vamos deixar para lá, eu respeito. Você não pode ter um critério com outro critério com outro, que aí você mexe no campeonato. Agora, se é uma norma, eu não vou. Esse tipo de puxão é normal, é do jogo, não estou nem dizendo que seja, só estou colocando como uma situação. Não vão marcar esse negócio, senão vão ficar louco, vai dar 10 pênaltis. Não marca. Mas você não pode marcar quando interessa e não marcar quando não interessa. Que aí complica. Tal da bola que bate no braço, dependendo para quem for, você marca, dependendo para quem for. É a mesma coisa, Flávio, quando está chegando no final do jogo, está ficando chato. Chuta uma bola pro gol, os caras pedem pênalti. Chuta uma bola pro gol, eles pedem pênalti. Bom, mas toda hora, caramba, tá ficando chato. Márcio, se você prestar atenção no lance,
lá no meio da área, o Henrique e o Balbuena. Os dois saíram no tapa. Estão saindo na porrada lá no meio. Vai ver que era isso que ele estava olhando, né? Sei lá. Você quer ver? O Henrique dá um... Olha lá os dois. O Henrique dá uma cotovelada lá atrás. E o Balbuena vai para dar um tapa nele. E o Balbuena tenta dar um murro nele. Mas não, sei lá. Cotovelada no rosto. Agora aí ele vai lá e então, por isso que é complicado, né? Se começar a marcar tudo, velho, vai ter 100 pênaltis por jogo. Agora, como você falou, foi um lance assim todo. Foi um lance muito claro, né? Muito claro. Não, então, mas aí tá. Eu não vi nem pela televisão. Quando eu não vejo, eu também não tenho muita coragem de ficar batendo, sabe? É aquele jogador que você fala, o jogador é bom, o cara não funciona, e você fala que não funcionou. Assim, na televisão, Flávio, não apareceu. Mas não apareceu. Mas, Flávio, aí a gente culpa o árbitro, porque ele está excelentemente bem posicionado. Ele está muito perto do lance. Então não tem desculpa para ele dizer assim, olha, a jogada foi muito rápida, porque ele está com os dois olhos ali. É claro que ele só acompanhou a trajetória da bola. Só uma coisinha, Flávio. Claro. Rapidinho, só para desabafar. Porque eu vou te contar uma coisa. O Jadson quebrou 2 costelas. 2 costelas no jogo contra o Avaí. Quem deu a cotovelada forte, e no meu modo de ver, proposital, foi o Betão. O Betão meteu o cotovelo na costela do Jadson. Não venha me dizer que não foi pênalti. Como pode não ter sido pênalti, cara? Se quebrou 2 costelas do Jadson, o cara vai ficar 2 meses fora de futebol. Vai perder não sei quantos jogos aí. Não é um mês? Não, são 2 meses fora. Porque costela, dependendo do físico do cara, demora para você juntar de novo. Não pode ficar fissura nenhuma, é um lugar chato de você machucar. Então, para mim, foi pênalti. O juiz da linha de fundo lá não marcou nada, porque aquilo lá não serve. Eles nunca vão marcar nada. Agora, porque estava do lado errado também. Que a o posicionamento é errado. Exatamente. O posicionamento é errado. Foi um pouco longe. Ele está no primeiro pau. O lance foi no segundo pau. Mas, peraí. Ninguém quebra 2 costelas. Um back não quebra 2 costelas do atacante se não entrar com força para dar com tudo. Me desculpe, foi pênalti. Embora o Betão seja um cara do bem. Não, é um cara do bem, mas ele fez pênalti. Duvido que ele quis quebrar e tal. Não, mas ele entrou forte. Ele entrou forte e fez falta. Um pouco mais forte. E fez falta, Márcio. Foi falta e foi pênalti. Vamos então ver o Palmeiras, que ganhou um jogo importante jogando lá no Recife contra o time do Luxemburgo, que vinha no embalo. Vamos ver. Na Arena Pernambuco, o Sport recebeu o Palmeiras e os paulistas marcaram com Bruno Henrique aos 33 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa inicial, Keno recebeu ótimo lançamento de Bruno Henrique, deu números finais à partida. Sport 0, Palmeiras 2. A gente sabe que jogar com o Sport aqui, nesse atual momento, é muito complicado, porque o Sport de 6 jogos vem com 5 vitórias, perdeu só no Rio para o Botafogo. Final, se viu a empolgação da torcida e empurro mesmo, aí tinha mais de 35 mil pessoas, e é um jogo que se você não entender, não souber jogar, você não ganha, né? Nós mexemos muito na equipe por necessidades e opções, e é um risco que a gente tem, né? Mas eu sou responsável direto quando acontece um mau resultado, mas a gente sempre tem que pensar no presente e no futuro. Então é um resultado que a gente tem que comemorar muito, porque foi uma vitória trabalhada e muito bem trabalhada durante todo o jogo, e não é fácil você vir aqui e vencer o Sport, uma equipe muito bem treinada. O Vanderlei tem o conhecimento total do time dele, do futebol, e nós conseguimos uma vitória que a gente tem que saborear um pouco, né? Porque quarta-feira logo tem mais uma decisão. O clima é bom, é lógico, agora a gente tem que ser natural, saber que hoje você está muito feliz, amanhã você tem que trabalhar forte, terça-feira, para quarta fazer outro grande jogo. Eu estou muito contente com o que nós jogamos com o Flamengo, muito contente com o que nós jogamos aqui também. Então a gente vem numa sequência boa, vencemos em casa antes também, então a gente vem numa sequência boa, Deus queira que quarta-feira possa ser assim também. Quarta-feira é Palmeiras e Cruzeiro, aquele 3-3 aqui de São Paulo, foi uma reação legal do Palmeiras, está perdendo 3-0, fez o 3-3, foi legal, mas o Cruzeiro tem vantagem. 3-3 não é um bom resultado. Foi um bom resultado pelas circunstâncias, mas não é um bom resultado. Agora, hoje, o Palmeiras estava atrás do Sport, passou o Sport, está em 5º lugar. Grande resultado, né, Deola? Estamos chegando, né, Chico?
Então chegando. Estamos chegando. Chegando, está 14 pontos depois do Corinthians. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, eu concordo com o Deola, que eu acho o Palmeiras um time que está jogando 3 campeonatos. Um campeonato, ele vai ter que jogar mais ou menos. Agora, os outros 2, ou pelo menos um, ele vai ter que escolher para jogar sério. Que é a Libertadores, que ele mais quer. É impossível, eu torno a dizer para vocês, ó, tenho 3 jogadores de futebol aqui. Hoje o Marcos está na direção, hoje o Miller é comentarista, hoje o Deola continua jogando. E você sabe muito bem, vocês 3 sabem, não tem time no Brasil com estrutura para ganhar 2 campeonatos num ano só. Não tem. A não ser que aconteça, por exemplo, como o Corinthians ganhou aí o campeonato Paulista e deve levar o brasileiro. E agora muito bem no Brasileiro. Agora, simultaneamente, você ganhar o campeonato brasileiro e ser campeão da Libertadores, nunca, cara. Sofre muito, né? Nunca, cara. Você Sofre não tem muito, elenco para isso. Sofre muito porque você acaba não podendo, você não muda o elenco, né? Você, que nem na Europa, um time joga um campeonato, outro joga outro. E aqui no Brasil não tem esse. Embora o Palmeiras tenha um elenco muito grande, tem muito bom o elenco do Palmeiras. Isso aí a gente tem que, venhamos e convenhamos. Mas realmente é muito difícil você conseguir levar 2 competições em paralelo. A sério, né? Jogando a sério. Esse é o problema do Palmeiras, Fabinho. Esse é o problema do Palmeiras. Tem um elenco muito grande, mas não tem um time formado. É diferente. Hoje jogou com vários desfalques. E jogou até melhor do que a partida anterior. Eu discordo do Cuca. Eu acho que lá no Rio não fez uma grande partida. O goleiro que apareceu, o Jailson, apareceu muito bem, por sinal. Então eu acho que hoje o Palmeiras, apesar dos desfalques, foi assim, preciso. Teve oportunidade, matou. Que criou, matou. Porque o Sport teve bola na trave, aquela coisa sufocou. Mas o Palmeiras hoje jogou até melhor que contra o Flamengo no Rio. O Deola, tá sendo injusto o Jailson ser fixado? Você como goleiro, como é que fica essa situação? Um goleiro maravilhoso como o Praz e de repente entra um outro que também é um goleiro maravilhoso, não perdeu até hoje no Campeonato Brasileiro. E aí? É difícil, né? Goleiro só joga um, né? Essa é muito difícil isso. O Jailson é um excelente goleiro. Na minha opinião, o Praz tem um grande currículo no Palmeiras, né? Tem grandes títulos. Isso você não pode jogar simplesmente pro lado, né? O Praz tem todo o direito de fazer jogos não tão bons, porque é ser humano, né? Então teve um jogo ou outro que ele acabou tomando algum gol, mas na minha opinião ele tem que ele teria que continuar como goleiro, por toda a história que ele tem, por tudo que ele vem fazendo. Eu acho que as derrotas que o Palmeiras sofreu, não se pode colocar tudo na conta dele, porque o elenco tem parte disso também. Só que o Jailson também, né, ele traz um retrospecto de não perder o ano passado, esse ano também ainda não perdeu, então isso é algo que pesa para ele. Isso daí é algo que pesa muito. Ele né, é um mini Corinthians. E outra... É um mini Corinthians. O Corinthians tem 30. E outra coisa, o atleta não está bem, ele tem que ir pro banco. Isso não é desmérito. Parece que o problema do braço, do Praz, é que não está deixando ele treinar como poderia treinar. Isso é um pepino, é uma coisa a ser considerada. Até porque o goleiro... Mas aí o goleiro tem que sair, né? Ele tem um treinamento totalmente diferente, né? Sim, muito mais pesado. Então eu acho que o Márcio matou. O Fernando Praz não falhou só uma vez. Ele falhou várias vezes. Então eu acho que o Cuca chegou e disse, olha, você não tem, um diploma de titularidade eterna. Quer dizer, eu te dei a oportunidade. 1, 2, 3, 4, 5, 10. E o Jailson tá voando baixo. Né, tem que ver o que é realmente. Tem a limitação, limitação aí fica algo complicado. Então, são duas coisas distintas. A limitação e depois a prática, né? Porque pode ver que dentro do gol, ele estava tomando gols assim, defensáveis. Então, esse e o Jailson não. O Jailson Ô, Vanderlei, 200 por hora. Você que conhece o Cuca como eu, desde que ele jogava, você acredita, né? Remota hipótese dele ter lembrado que foi campeão com o Jailson, ele é um pouco supersticioso e tá ligando uma coisa com outra.
Você não pode afastar essa hipótese. Não pode. Né? Porque ele sempre leva a sério esse negócio. As coisas estão dando certo, calça vinho, essa coisa toda. Nada contra. Quando o cara. Tá falando o cara mais supersticioso do mundo. Nada contra. Eu só queria lembrar o seguinte: se existe uma torcida no Brasil, o Chico abordou corretamente, que não dá para participar de várias competições ao mesmo tempo, ninguém tem, eu também concordo. Mas se existe uma torcida que tem o direito de exigir pelo menos um título este ano, é a do Palmeiras. Pelo nível de investimento, por tudo que aconteceu, um cofre farto, enfim, um elenco considerado importante, o técnico olha para o banco e não chora. Ele tem várias alternativas. Prova disso foi o jogo de hoje. Jogo de hoje. Então, se existe uma torcida, porque a torcida é muito exigente. Não, a torcida do Nogueirópolis não pode exigir porcaria nenhuma. Agora, a torcida do Palmeiras é a única torcida brasileira que pode exigir, um título nós queremos. Fechar a temporada com uma conquista. Passou o Campeonato Paulista. Não deu. Tem que ser uma taça erguida pela equipe do Palmeiras. E eu acho que a torcida, nesse quesito, está absolutamente correta. Depois, se você deixar, uma hora que eu quero fazer uma pergunta para o Deola. Não, já. A propósito, já que você vai fazer uma pergunta para um grande goleiro, histórico goleiro, um outro histórico goleiro, né? O goleiro. O Palmeiras falar o maior goleiro do Palmeiras é complicado, mas o Marcos talvez tenha sido o maior atleta da história do Palmeiras, grande junto Marcos. com o Ademir da Guia. E o Marcos. Notícia, o Marcos estava no hospital, teve uma cirurgia, e o Marcão apareceu. Ele fez hoje uma postagem contando sobre o estágio dele. Vamos ver. Fala aí, pessoal. Hoje eu tô aqui, mostrar pra vocês como é que ficou aqui o trem. Até que o corte foi pequeno, mas pensa num trem dolorido. Pra tossir é o inferno. Mas não enchei, nada, tá tudo beleza. E a dor, cada dia que passa, diminui. Beleza? Bom domingo pra vocês aí. Fica com Deus. Pô, como é que tá? Não é a melhor maneira de se ver o Marcos, né? Mas, graças a Deus, parece que o pior já passou, né? Você teve contato com ele recentemente, Idiota? Eu tive alguns meses atrás, a gente troca mensagem agora com essa tecnologia, né? Eu mando um oi pra ele no WhatsApp, daqui a um mês ele me responde: oi, tudo bem? Ele fica tentando. Essa tecnologia aí. Tranquilidade do Marcão. Mas o Flávio, é gozado, né? Que a gente, hoje nós perdemos o Valdir Pérez de infarto. E o Marcos, com um problema no coração, na válvula mitral, operou, tal, abriu e o trem dolorido que ele fala, né? E a cirurgia, pelo jeito, foi uma cirurgia difícil, né? Pelo tamanho do corte, né? A gente mais ou menos tem uma ideia do que deve ter acontecido. Então, o que eu fico imaginando, como é que um jogador de futebol, e eu gostaria de perguntar para os três aqui, que foram jogadores de futebol, são, ainda no caso de Viola, o que se prepara tanto, né? De repente, quando ele para de jogar, ele começa a ter problemas que eu nunca imaginaria que o Marcos teria um problema no coração. Mas o Marcos fuma pra caramba. Não esqueça disso. Não. Café pra caramba, come muito. Entendeu? Tem isso, né, Chico? Sim, quando você está jogando, você está mantendo forma. Aí quando para, é complicado. Não, mas mesmo assim, o cara tem um organismo que, meu modo de imaginar, pô, o cara é super atleta, foi super atleta, jogou no Palmeiras. Então, aí diminui o ritmo de exercício. Aí ele não quer ver bola, e mais café, frente. E mais, né, comida. Chico, virou Buda. É que nem criança, Chico. Vamos fazer tudo que a gente não podia. Você parou. Você continua magrinho e bonitinho. Eu continuo magrinho e bonitinho, mas eu faço tudo que eu não podia fazer. O Miro que nem aquelas crianças. Se você mandar ele correr, é capaz dele ganhar São Silvestre. Que tem fôlego. O Miller fica postando foto bebendo vinho, que eu já vi. Mas olha, é muito difícil. Mas vinho faz bem, né? Mas ele toma Eu não tomo mas nada. se não corre, nem água. Se não só corre, água e olha lá. Zero. A minha dosagem alcoólica é abaixo de zero. É por isso que você é assim, você zero. tem que beber mais. O Vanderlei quer fazer uma pergunta pro Viola, só que antes vamos ver o nosso lance no Psicólogo. Perfeito. Porque ele vem do jogo do Palmeiras.
Lançamento bonito e o Keno fez o gol. Um belo gol nesse lance do Lucas Collor vindo do Palmeiras. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lucas Collor num grande, um lance bonito do Palmeiras. O segundo gol que definiu a vitória do Palmeiras. Vitória difícil, complicada, que leva o Palmeiras para o 5º lugar. O nosso lance Lucas Collor de hoje vem do Palmeiras, gol do Keno. Vanderlei. Diola, queria que você falasse um pouquinho sobre o fato que eu abordo goleiro que não vai para terapia porque não joga, ou nasceu na China, ou está a caminho de ser Buda, porque tem goleiro, por exemplo, que, vamos dar um exemplo do Marcos, ou então do Rogério Ceni. O Rogério jogava até com fratura, e o goleiro reserva no banco. O cara fica lá 10 anos, 12 anos sem jogar, 5 anos, 6 anos, não importa. Todos os outros do elenco, por mais cabeça de bagre que seja o jogador, ele tem a oportunidade de entrar. Joga 15 minutos, tá aí técnico que sabe que o cara aproveita. Agora, o goleiro, se for reserva, mesmo bom, com qualidade, o cara fica lá, só esperando, só esperando. Se ele for mau caráter, ele vai ficar apunhalando o titular. Você sabe que eu tenho razão. Se ele for um cara decente, paciente, ele tem que ir para um convento, porque é espetacular. Desse cara aí você pode comprar um carro usado, porque esse cara não vai te enganar. Tem gente histórica nisso aí, né? Tem gente histórica. Ó, Bernardino no Palmeiras, com o do Leão. O próprio Rogério com o Zete, demorou para ele jogar. Eu acho que é importante, eu queria ouvir você sobre isso. Você jogou como titular, mas também você foi reserva há muito tempo. Quer dizer, muito mais do que titular. Como é o nome da sua simpática Karine. esposa? Eu nunca vi lá uma postagem da Karina xingando o titular. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre essa força que o goleiro reserva precisa ter para não entrar em parafuso ou então não colocar uma casca de banana no titular para ele cair. E eu quero completar essa pergunta do Vanderlei, pedindo para você fazer uma análise, na sua opinião. Se você fosse dirigente do Corinthians, você liberaria o Walter hoje, que é a reserva do Cássio, e o Cássio está numa fase espetacular, para ir para outro time? Bom que na própria conversa tem algo que eu fiz, na verdade, né? Bom, no São Paulo e em outros clubes teve goleiro que ficou muito tempo, né, no banco do Rogério Ceni e tudo mais, ou até do próprio Marcos, que acabou ganhando muito dinheiro só ficando no banco. Não aparecia, não jogava e acabou ganhando dinheiro. Mas tem essas pessoas, mas no meu caso, eu me incomodo de ficar muito tempo no banco. Não que eu vou fazer essas baixarias contra o titular, mas o que eu fiz na época foi onde apareceu propostas para mim, para outros clubes, clubes menores ou divisões inferiores ao que o Palmeiras estava, e eu acabei indo como uma oportunidade de poder jogar, de poder aparecer. Talvez seja até um pouco, não sei, dependendo, pode ser até um pouco pior para a carreira, você dar um passo para trás. Mas, no meu caso, eu gosto de estar atuando, eu gosto de estar jogando. O goleiro, é muito mais difícil você ajudar o time se você está no banco, porque raramente você vai entrar. Você pode, talvez, no motivacional, ajudando, deixando o elenco motivado, vibrando, e etc. Mas, dentro de campo, só se o goleiro se machucar ou tomar cartão. E raramente acontecia isso com o Marcos na época. Que eu cheguei no Palmeiras, foram 10, 12 anos praticamente para eu poder ter a minha estreia. 12 anos? 12 anos, então é muito tempo e a minha sorte é que eu acabei saindo, né? Eu joguei no Guarani, joguei no Barueri, no Juventus, depois até que eu joguei um tempo, eu fui pro Vitória. Então isso no acabou... Vitória você teve uma boa fase. No Vitória, fui muito bem no Vitória, conquistei o acesso da Série B para a Série A, fui capitão da equipe, então lá foi uma época muito boa para mim. Então assim, eu acho que, concordo, tem que ter uma cabeça muito boa, porque você fica muito tempo sem jogar, o cara pira, e aí você vai fazer um jogo
e você tem que dar conta do recado que o titular está fazendo muito bem. Então isso é difícil você manter essa regularidade que o titular está fazendo. Deixa eu falar agora com o técnico líder do campeonato que está ao vivo com a gente também. Fábio Carilli, boa noite. Nós estamos falando de goleiro aqui. Se eu não me engano, quem ia começar jogando no Corinthians esse ano era o Walter, não era? Boa noite, Carilli. Prazer em falar com você. Boa noite, prazer é todo meu. Sim. Como as coisas que aconteceram no passado, o Walter entrando e indo muito bem. A intenção era de iniciar o ano com o Walter, sim. Né? Tanto o Walter como o Cássio sabe disso. Mas pro Walter, infelizmente, uma contusão, uma fissura, acho que na costela, se eu não estiver me enganado. A gente não tinha previsão de volta, né? E o Cássio começou jogando e está muito bem. Você já está em São Paulo? O Corinthians já está em São Paulo ou vocês ainda estão no Rio? Acabamos de chegar. Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, Flávio. E aí, qual é a programação até? Tem Patriotas e tem Flamengo. Como é que vai ser a vida do Corinthians a partir de amanhã, Carilli? Nos apresentamos amanhã à tarde, né? Temos que ter cuidado com alguns atletas aí, né? E amanhã a gente começa a projetar a partida de quarta-feira, e aonde temos uma pequena vantagem, né, por ter feito um gol lá. E depois de quarta-feira, na quinta, começamos a projetar mais um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo domingo. Vai poupar alguém contra o Patriotas ou contra o Flamengo? Não é a intenção, né? Tecnicamente não é a intenção, mas eu tenho que escutar o departamento médico e o departamento físico, né, para ver o que é o melhor para o nosso elenco nesse momento. Chico, uma pergunta para o técnico de 40 pontos no Campeonato Brasileiro. É verdade, 30 jogos invictos. Boa noite, Carilli, é um prazer falar com você. É o Chico Lang. Boa noite, Chico, prazer é todo meu. Ô, Carilli, eu vou falar uma coisa para você. Quando você disse que ia recuperar o Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto, eu, dentro de mim, falei, não vai dar certo. Ele não vai conseguir. Mas você recuperou realmente o Marquinhos, que ele jogou hoje porque estava suspenso. E para espanto geral aqui do seu amigo, hoje, no meu modo de ver, eu estava até brincando aqui com uma brincadeira que o Otto Glória falava, que em Portugal ou você é besta ou você é bestial. O Giovanni Augusto entrou em campo como uma besta e saiu como bestial. Quer dizer, eu quero te dar os parabéns porque você falou que ia dar chance para o Giovanni Augusto, que ele ia entrar no time e você ia encaixá-lo, e parece que você está conseguindo. Então, mais um feito seu aí para a honra e glória da nação corintiana. Ô, Giovanni, então, Chico, em relação ao Giovanni e ao Marquinhos, né, que foram os atletas que ficaram, onde a imprensa, uma boa parte da imprensa e da torcida pegaram muito no pé, são jogadores que eu conheço muito bem e sei do potencial, né? Estão assim, desde o começo do ano trabalhando muito. Marquinhos já fez vários jogos. O Giovanni, infelizmente, teve um problema no tornozelo no jogo contra o Inter, né? Teve que passar por uma pequena cirurgia. Mas são jogadores de muita qualidade e que estão querendo desde o início do ano, né? Então é muito fácil para um técnico, assim, quando todo mundo fala, deixar ele de lado e manda para outro clube e contrata outro. Não, se tem potencial, se tem qualidade para ajudar, tem que pôr para trabalhar, tem que dar moral, tem que passar direito às funções e quando tiver oportunidade colocar no campo para jogar. Ô Carilli, quanto tempo o Jadson vai ficar afastado efetivamente? Qual é a previsão? Então, o Jadson passaram 4 semanas. 4 semanas, tá? Estou até com o pessoal do departamento médico aqui para confirmar. Então passaram 4 semanas. Perfeito. Carilli, obrigado por nos atender, parabéns pelo trabalho maravilhoso no Corinthians e boa sorte nos 2 jogos, Patriotas e Flamengo. Não vai ser uma semana fácil para você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, tá, Flávio? Um grande abraço a todos aí. Valeu, obrigado. Fábio Carilli, simpatia, né? O Viola não respondeu para o Chico uma pergunta importante. A do Walter. Exatamente, não, voltamos o Walter. Na verdade, o que aconteceu, como eu falei, eu, na época, eu tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil e eu recebi essa proposta do Vitória.
Então, eu acabei tendo o título com o Palmeiras e aí eu solicitei para o clube a liberação para eu poder ir para o Vitória. Então, isso, eu acho que antes da diretoria tem que saber do próprio Walter, o que ele, qual é o desejo dele. Né? Se o desejo dele é continuar a permanecer, porque ele ainda espera muito ainda do Corinthians, ou tem o título que o Corinthians está muito próximo, talvez, de conquistar. Ou qual que é o objetivo do Walter, ser titular, não importa. E ele ganhou a posição, o Carinho acabou de falar. Ele ia começar. Ele ia começar, exato. Infelizmente ele teve uma lesão, por isso que ele não começou. Ele ganhou a posição. E aí o Cássio voltou e retomou. E quando eu virei titular no Palmeiras também foi por conta disso. Eu virei titular, teoricamente revezando com o Marcos, por conta de uma lesão. O Bruno era para ser o goleiro titular, ele teve uma fratura no pé, e com o Muricy eu comecei jogando o campeonato estadual e não sai mais. Então, o goleiro só entra quando toma cartão ou quando o outro se machuca. Mas o grande goleiro do campeonato continua sendo o Vanderlei. O Santos ganhou de 3-0 hoje, mas o Vanderlei jogou pra caramba. Vamos conferir. Quase 36 mil pessoas no Pacaembu para o duelo entre Santos e Bahia. Aos 20 minutos, Lucas Lima foi derrubado na área e o árbitro Wagner Magalhães marcou pênalti. Segundos depois, consultou o assistente adicional e marcou escanteio. 5 minutos depois, Bruno Henrique aproveitou o rebote do goleiro e fez Santos 1-0. Aos 40 minutos, Lucas Lima deixou o Copete à vontade para cabecear. A bola passou raspando. O segundo do Peixe começou com um chapéu de Vecchio e foi desenhado no contra-ataque de Lucas Lima. Ele aproveitou o rebote, fez o que quis com o marcador e Bruno Henrique de novo ficou à vontade. 2-0 Santos. Depois da festa no intervalo com as sereias da Vila que conquistaram o título brasileiro, o Bahia até ameaçou, mas Vanderlei, para variar, estava lá. Mas o dia era dele. Depois da cobrança de falta, a bola sobrou para Bruno Henrique fazer o terceiro dele e do Santos. Final, Santos 3, Bahia 0. Esse jogo também não merecia um 3-0. O Bahia esteve muito perto do gol também. Criou ótimas situações. É um time que joga regularmente bem. Então nós escapamos dos gols. Então é isso. O jogo podia ser 3-2, 3-3, enfim. O jogo foi um jogo equilibrado. Só que, claro, quando você faz 3-0, é automático que você cuida mais do sistema defensivo. E falando nisso também, a responsabilidade é do técnico, tá? Então tudo bem, fecha a casinha. Então põe lá o Alisson. Aí o Bahia começou a criar chance de gol. Quer dizer, então a mexida não foi muito legal. Então, o resultado foi muito importante, chama o torcedor também. Então estamos juntos, né? A gente tem ainda muitas coisas para melhorar, mas a possibilidade de chegar às finais dos campeonatos, eu acho que ela é grande. Então, o Santos foi para 30 pontos, né? E se o Grêmio perder amanhã do São Paulo, no final de semana tem Grêmio e Santos. Em Grêmio. É uma chance do Santos, inclusive, passar o Grêmio. Se o Grêmio ganhar amanhã, ele fica com 4 pontos de vantagem. Mineirense e Santos, que não joga tão bem, mas mete 3-0, lota Pacaembu. Mas só que tem um detalhe, Flavinho, no jogo de hoje. O Lucas Lima, quando ele resolve jogar, ele decide mesmo, é um jogador decisivo, né? Então, criativo e decisivo. Hoje ele foi muito mais decisivo do que criativo. O segundo gol do Bruno Henrique foi jogada individual dele. E o Bruno Henrique é um garoto, bom jogador, está em franco crescimento. Existe aquele atacante, Flávio, de explosão em velocidade, mas ele não. Ele é uma velocidade em progressão. Ele não tem explosão, mas ele tem a passada larga e é um jogador que dificilmente vai ficar muito tempo no Santos. Ele bate com os dois pés, a finalização dele é muito boa. Então ele é forte, ele é rápido e finaliza bem. Quer dizer, um atacante que tem essas 3 qualidades, dificilmente o adversário vai marcar. 3 gols hoje, e foi pouco. O que ele vem jogando no Santos, nos últimos jogos,
é o melhor jogador do Santos, junto com o Lucas Lima e o nosso querido Vanderlei. Ele estava na Europa, né? Aí o Santos conseguiu contratar. Lembro que o Modesto Roma veio, sentou aí o tal de olho e falou, ó, contratei o Bruno Henrique. Lembra? Aqui, 22 milhões, coisa assim não, Vanderlei. Assim. Lucas Lima, o árbitro. Exatamente. Então foi uma contratação. Foi uma contratação que foi anunciada em primeira mão aqui pra gente e foi muito legal. Ele contratou o Bruno Henrique às 7, sentou o bumbum aqui na cadeira e anunciou às 9. Aqui pra gente. Ele veio pra cá depois. A gente prometeu, depois que o Jeromel saiu da linha, que a gente ia falar com alguém de São Paulo. E estamos falando com o mestre, com o professor Dorival Júnior. Boa noite, meu amigo Dorival. Obrigado por nos atender. Como é que está o time para amanhã? Jogo mega decisivo para o São Paulo e também para o Grêmio. Boa noite, Dorival. Estamos com desacertinho. Estamos acertando a linha. Acontece. Ao vivo. Vamos tentar de novo. Daqui a pouco a gente está... Caiu a ligação. Caiu a daqui ligação? A pouco, então, vai ligar de novo. Quer ver as fotos? Enquanto... Mas aí se ele entrar, qualquer coisa a gente interrompe. Não tem problema, então vamos embora. Se o Barba reconectar aí, a gente interrompe. Vamos lá. Ó, o David e a Ayla são de Vila Moraes, São Paulo. Fotinha. Muito bem. Pô, calça do Cuca, hein? Ou tiraram a foto? Não, ele tá com uma calça que... calça do Cuca, Parece que ele tá sem calça, né? Não, mas é a calça do Cuca. Não parece que ele tá pelado? É a calça do Cuca, Anitta. Olha o Miller. É a calça do Cuca. Ó, vamos é a luz, né? A luz, né, Anitta? Vamos com o Marco Antônio. Ele é do Jardim Tremembé. É vídeo, deixa eu ver. Boa noite, pessoal da mesa. Minha pergunta hoje é para o Márcio. Márcio, hoje, com a sua visão de técnico, nos 10 anos que você jogou no Corinthians, qual foi o jogador mais técnico que você atuou junto? Agradeço, fico no aguardo. Chico, segura um presente para nós aí, hein? Vai, Corinthians, é nóis! O mais técnico? Quando eu joguei, eu como treinador. Aí, como treinador, uma das pessoas que passei a admirar muito foi o Carlitos Teves. Volta, Carlitos Teves! E na seu traidor! Volta! Na minha época, né, eu tive uma grande escola, né? O Sócrates, Zenon, eu tive uma grande escola com grandes jogadores. E o grande, estupendo e magnífico Neto? Também foi um dos craques que eu tive o prazer e a oportunidade. O título de 90 foi ele que deu, né? Ele que deu. Foi mesmo. E aí, Anitta? Vamos lá. Ó, tem o Rossi e o Vinícius, eles são de Santo André. É foto. Oi? É viola? Que tá? É uma viola. Uma viola. É a viola com o símbolo do Corinthians. A viola, minha viola. Escuta, Delma e Fernando, eles são de Butantã. Do Butantã, né? Opa! Do bairro. Que casal bonito, hein? Time, Anitta, vamos... Que casal bonito, hein? Dorival agora. Conseguiu? Vamos lá. Alô, Dorival, boa técnico noite, Dorival, mais tudo bem? do mundo. E aí, a pergunta que a gente tinha feito. Primeiro, obrigado por... É um prazer. Prazer é nosso, Dorival. Como é que está a expectativa para esse jogo de amanhã, que afinal de contas é decisivo para os dois? Flávio. Ô, Flávio. Oi. Alô? Oi, Dorival, estamos te ouvindo. Flávio, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Não estou conseguindo ouvi-los. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Abaixa a televisão, Dorival. Não sei se você está com a TV... Eu não estou com a TV ligada. Tá. Eu não tenho TV aqui. Tá. A pergunta que eu fiz é sobre o jogo de amanhã decisivo para os dois. Como é que está o time depois de conseguir uma vitória e esse jogo tão decisivo, Dorival? Assim, Flávio, eu acho que a gente vem procurando alcançar uma recuperação. Não é fácil, é um momento muito complicado, muito difícil, todos vocês têm acompanhado. O que eu vejo é que essa falta de confiança, né, às vezes acaba comprometendo o próprio da equipe em campo. Tivemos aí algumas dificuldades nesses jogos iniciais, coisas que o São Paulo vinha sentindo também em jogos anteriores, mas eu vejo assim que as coisas estão começando a caminhar de maneira um pouquinho mais positivas. Eu acho que aos poucos os jogadores vão começando a buscar uma melhor condição
Não, e se individualmente eles conseguirem um crescimento, é natural que coletivamente também alcance tudo isso. Eu espero que já na partida de amanhã nós possamos ter um rendimento superior àquilo que foi apresentado nessas 3 primeiras e que temos um jogo com uma segurança um pouco maior, enfrentando aí um dos melhores adversários do campeonato. Dorival, pelo que a gente sabe, o Hernanes já está liberado para jogar. Você pretende utilizá-lo amanhã? Você falou sobre... O Hernanes. Ele está chegando... Olha, desculpa, é baixo demais, eu não estou conseguindo ouvi-lo. Porque vamos tentar mais uma vez, senão a gente libera, que realmente é complicado. O Hernanes, o novo contratado, já tem condição para amanhã? Você pretende utilizá-lo? Não, ele ainda não tem condições. O Hernanes, ele só teve uma passagem na sexta-feira no clube, foi recebido por todos lá, mas ainda não iniciou os trabalhos com a equipe. Vamos liberar o Dorival, agradecer, muito obrigado pelo seu carinho com a gente e te aguardamos em breve aqui no Mesa, tá bom, Dorival? Será um prazer, Flávio, pode ter certeza, um abraço a todos aí, desculpe porque não tá muito legal a ligação. Dorival, boa sorte, Anitta. Legal. Espero que vença amanhã, São Paulina hein? também. São Paulina, sim, com muito orgulho. Vamos em frente com as fotos e vídeos, Anitta? Vamos lá, assumi, hein? Finalmente, depois de 4 anos e meio na Gazeta, eu assumi que eu sou São Paulina. Meu Deus, será que eu chego vivo Saiu em do casa? armário, né? Saí do armário, me liberei. Mas, vamos? Vamos. Peraí, eu tô me reachando. Vitor com o Rodriguinho, ele é de Guarulhos, São Paulo. Muito bem. Gustavo de Franca, interior aqui de São Paulo, é vídeo. Vamos ver? Vamos lá. Da Gazeta, vai aqui o Gustavo, da cidade de Franca, capital do calçado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso amigo Márcio Bittencourt, se esse Corinthians de hoje parece com o Corinthians de 1990, e para o nosso amigo Chico Lang, querido Chico Lang, se o Andrés vai sair candidato à presidência do Corinthians. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Um abraço pessoal de Franca. O time de 90 era um time simples, porém um time que ganhava de 0-0. E o Neto fazia um gol de falta. Eu acho que tinha mais qualidade individual, né? Individual. Tinha. Você acha? Acho. Mas aí... É um time bem aguerrido, um time que começou o campeonato para ficar no meio da tabela e graças a Deus aí a gente chegou e foi campeão. E esse time, né? Também no começo do Campeonato Paulista era a 4ª força. E hoje, campeão paulista. Eu ainda acho a 4ª força. Eu também acho. Deixa na 4ª força. Deixa na 4ª força. O Andrés vai ser candidato? Olha, ao que tudo indica, sim. A presidência do Corinthians. A presidente do Corinthians. E com grande chance de ganhar. Sim. Tem só mais uma foto. Então, vamos com... É Joãozinho o nome dele. Joãozinho de Cambuci, São Paulo. Deixa eu ver. Ô, Joãozinho, hoje no Pacaembu. Hoje no Pacaembu, legal. Venceu o Bahia do meu marido. Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouquinho eu tô em casa, meu amor. Tá bom, aí compensa. Gente, vamos para mais um Mesa Quadrada. Vamos dar um giro na base da diversão da garotada. Vamos lá. Começando o Mesa Quadrada. Fala, rapaziada, estamos chegando no ritmo do funk, porque o Brasileirão tá pegando fogo e temos 2 certezas apenas nessa vida. Uma, o Corinthians segue líder, e a outra é o número de pênaltis desperdiçados nesse campeonato. Que absurdo, Guilherme! É verdade, parece que o pessoal não tá enxergando muito bem e que os goleiros estão estudando os adversários, né? Pra começar os batedores, vai esse pênalti, quem chutou lá longe, cara! Muito ruim! Aí o Jô também perdeu, velho! O Jô, cara, acredita, o Jô do Corinthians, mano, ó! Todo mundo tá errando o pênalti! Olha aí, ó, Fred contra Vanderlei! Mano, o Vanderlei é muito Deus, velho! É Vandeusley! Luan, Cássio! É Cássio, velho! Sai daí, Luan! Agora é o Luca contra o Cássio, vai, Luca! Cássio! Cássio defendeu, cara! Não acredito!
Quando o Vanderlei não pega, o Prato mete na trave. William Bigode também perdeu. E o Vitor defendeu com a quaixa, man. Com a quaixa. E nós separamos para vocês uma coletânea de pênaltis inacreditáveis. É verdade, nós apresentamos os pênaltis mais espetaculares do mundo. Só que não. Bom, agora um momento muito triste no Mesa Quadrada, pela primeira vez em sua história, né? Ele nos deixou. Nós perdemos ele, que sempre viu o mundo de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Bom, não vou falar mais nada, roda aí. Bom, é isso aí. Ele deixou uma boneca inflável, 3 spinners. Só sobrou o joystick dele aqui, ó, pra contar a história, cara. Agora um lance que a gente não conseguiu entender muito bem. Jogo entre Manchester City e Queen's Park Rangers. Quem ataca, quem defende, quem é que faz o que aí, meu irmão? Corta pra mim! Bola pra área, vamos ver. Quem ataca é o azul, hein? Vamos lá, olha lá, opa! Pane no sistema. Agora o roxo que quer atacar. É o roxo. Recua a bola pro goleiro ou pro azul? Pra quem que ele tocou? Agora o azul volta a bola pra área. Agora o goleiro só tirar. Opa, tirou errado, voltou. Esse aí não sabe se ataca, defende. Ai, meu Deus. Falando em confusão, o volante Biglia chegou ao Milan, mas não se acostumou com o fato de sair da Lazio. Lucas, dici 2 parole per la Milano rossonera, dai. Forza Lazio. Grazie. Forza Lazio. Forza, scusa. Mas não foi somente nosso hermano Biglia que fez isso. Já tivemos na história do futebol muitos outros que aprontaram nas chegadas aos seus novos clubes. Eu vou chegar no Bahia para jogar o grupo e Vitória. Vitória. Fala galera, sou Diego Alves, novo goleiro do Valente, novo goleiro do Valente, novo goleiro do Flamengo. Agora vamos para um dos melhores quadros desse programa, Vinícius. Alô, galera, chegando mais um giro de notícias. Alô, galera! Tá começando Giro da Semana, ô show. 17 de julho de 2017, Rio de Janeiro. Coletiva do goleiro Diego Alves, recém-contratado pela equipe rubro-negra. E de repente, um jornalista tenta cometer suicídio em frente às câmeras. Logo, a equipe de resgate chega e socorre o rapaz. Eu acabo de chegar no Rio de Janeiro e vejo que a crise está tão feia que tentam se matar até na coletiva. Isso é muito triste. – 19 de julho de 2017, também em Rio de Janeiro. Partida entre Flamengo e Palmeiras. Jogo emocionante. A partida seguia empatada em 2-2. Quando
Pênalti para o Mengão. Diego parte para a cobrança. E os seus torcedores se preparam para o registro do momento tão esperado. O gol da vitória. Mas Jailson acaba com a festa. Alegria pro Mengão aí. Mas o Diego perdeu. Lembrando que você pode participar com a hashtag Mesa Quadrada pelo Twitter, Facebook e YouTube, né, Gui? Isso aí, é só comentar no vídeo embaixo aí pra nós. E nós estamos terminando Mesa Quadrada de hoje com uma coisa muito especial, né, parceiro? Qual que é essa coisa aí? Adivinha o que vai sair daqui, meu irmão? Aí eu não faço a mínima ideia. Se liga, Celso Cardoso! Com a tua voz. Não importa a feira, é dia de feira, quem quiser pode chegar. Muito divertido Mesa Quadrada hoje, é muito bom. Falando em divertido, o pessoal do Barcelona passou uma semana horrorosa com a informação de que o Neymar pode ir para o Paris Saint-Germain. E para piorar ainda, olha o gol que ele fez ontem. Um absurdo. Mas fez dois, né? Mas um é um absurdo, olha isso aí. Ele está jogando contra a Juventus. A Juventus. Esse é o segundo. primeiro. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Vamos ver. Esse é o primeiro. Esse é o que, mano? Esse é o primeiro. Vamos lá. Ó, olha só. Olha o que ele faz. Apenas contra a Juventus de Turim, uma das melhores defesas do mundo. Fez uma fila. Só isso que ele fez. Só isso. Ou seja, olha só, gente. Estamos falando de novo. Juventus, olha o que ele faz. Terceiro, o quarto. Olha só mais um. Um absurdo. Jogo nos Estados Unidos e o Neymar fez isso. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Há uma mobilização de todo mundo para que ele fique no Barcelona. O PSG aceita pagar 222 milhões para que ele seja liberado. De euros, né? De euros, claro. Paga uma fortuna para ele. Só que há uma mobilização muito grande e hoje o assunto estava encerrado, fechado, ida dele para o PSG. Só que hoje uma situação deixou uma dúvida no ar. O Piquet postou na rede social uma foto ao lado do Neymar escrito "se queda", ou seja, fica. Essa foi. E aí eu falei com o Marcelo Becker, espetacular repórter que mora em Barcelona e que foi quem deu o Furo Mundial, porque a notícia é quente, a negociação está feita, e o Marcelo me disse o seguinte: olha, com o Piquet postando isso, deve ter acontecido alguma situação que fez com que ele mudasse de ideia. Talvez o próprio Piquet, porque estava tudo certo, tudo fechado, os advogados do Neymar iriam, como vão, para Barcelona por esses dias, teoricamente só para rescindir, né? Faz o depósito e rescinde. Só que com essa postagem do Piquet, é uma coisa grande, não é qualquer um que está falando, é o Piquet que está falando. É um grande amigo do Neymar, os dois abraçados e tal. E aí, Miller, o que você acha que vai acontecer? E seria uma boa o Neymar ir para o PSG? Olha, a primeira coisa, Flávio, é que o Sheik tem muito dinheiro, né? Ele é dono de poços de petróleo no Oriente Médio. Então o dinheiro, ele não tem problema, né? Primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que não seria uma boa... É essa postagem, tá vendo ali, ó? Para mim não seria uma boa, Flávio, o Neymar e o PSG. O time do PSG não tem nada a ver com o time do Barcelona. Eu acho que ele seria, lógico, a estrela do... Qualquer time que ele chegar, ele será a principal estrela. Mas o time do PSG é um time... Eu não gosto do jogo do PSG. Acho que o Neymar e o campeonato francês é um campeonato muito ruim. E no Barcelona, não. O Barcelona já está ambientado. Quer dizer, eu acredito que o pai dele vai convencê-lo a ficar no Barcelona. Eu não sei se o pai dele quer que ele fique no Barcelona, não. Acho que o problema é ele convencer o pai dele a ele ficar no Barcelona. Perfeito. Porque há um desgaste muito grande com o negócio da ida do Lucas Lima, que não virou. Há uma série de... Essa postagem do Piquet que a gente mostrou agora, que se queda, é o fato que pode ter... Algo aconteceu, essa aí. Ó. Acho que dá para ver. É um pedido. Quê? Ou é um pedido?
Parece que não. Parece que é uma informação. Não, ok. Mas você queda. Ou é um pedido. Eu acho que foi entendido pelo Marcelo Becker como uma informação. Ele fica. Eu não gostaria de ver o Neymar fora do Barcelona. Eu acho que combina tanto, né, os dois, que é um negócio espetacular. Vai ser o melhor do mundo, questão de mais tempo ou menos tempo, sei lá. Mas, Flávio, você que conheceu ele profissionalmente, não seria interessante ele ir para outro clube? Eu assim? acho a Liga Francesa muito fraca. Ela é muito chata. Entendeu? E a Liga Espanhola é muito grande. Foi a mesma coisa que o Cristiano falou. Entender essa história de Messi. Mas eu acho que ele vai. Eu acho que naturalmente vai ter uma passagem do. Como o Ronaldinho, no momento, era o ídolo e passou o bastão pro Messi, vai passar. Até porque o Messi já tá na. É mais velho do que ele, tudo. Eu acho que naturalmente esse bastão vai ser passado e num time espetacular, numa liga grande. É a história do Cristiano Ronaldo. Recebeu uma proposta para jogar na China e falou: pô, o dinheiro é ótimo, vai jogar na China, pô. Né? Complicado. Tô ganhando do meu amigo Deola uma camisa do Taboão. Como é que é essa experiência no Taboão? Como é que tem sido para você, Deola? Olha, tem sido boa. É um clube de menor expressão, né, no campeonato. Pouca gente que acompanha a TV conhece, mas é um clube formador já revelou grandes nomes, né? E subiu da Bzinha o ano passado, esse ano disputou a 3 e vem buscando sempre com jogadores de nomes, né? Hoje tem eu que estou jogando lá, o Álvaro está com a gente. Álvaro em São Paulo. O Álvaro em São Paulo, o Diego Souza, que jogou comigo no Palmeiras, e o Acosta tá também com a gente lá. Então, Acosta, isso, tá jogando com a gente. Pô, vocês vão tentar enrolar então, né? É o Lula Molusco. É o Lula Molusco. Vocês estão na Copa Paulista? É o prato cheio isso daí pra gente. Estão na Copa Paulista, Deola? Estamos jogando a Copa Paulista. E o ano que vem é a 3. Isso, ano que vem tá na 3. E a Copa Paulista que dá vaga ou pra Série D ou pra Copa do Brasil. Então a gente tá lutando bastante. Começamos bem o campeonato, agora no meio... Nos 2 últimos jogos, infelizmente, a gente acabou perdendo, né? Jogos muito próximos e a gente perdeu. Mas estamos entre os 4 para classificar. Então a gente está numa luta boa aí e Taboão é uma cidade gostosa, o pessoal respira bastante futebol. Meio de semana, reserva a Copa do Brasil, jogos fortes, vamos dar uma olhada. Após quase um mês, desde os jogos de ida, as decisões das quartas de final da Copa do Brasil voltam a partir desta quarta-feira. Hora então de relembrar como foram os duelos que deram início a essa fase decisiva. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro bateu o Botafogo por 1-0. Robinho deu um passe açucarado para Casares e o equatoriano teve caminho livre para bater na saída de Gatito. Com o resultado, o Galo pode até empatar nesta quarta no Engenhão para avançar de fase. Na Ilha do Urubu, o Flamengo conseguiu uma grande vitória sobre o Santos. Everton e Coedjar, com 2 golaços, um em cada tempo, abriram uma boa vantagem para o rubro-negro para o jogo de volta. Também nesta quarta, só que às 9h45 da noite, o Peixe terá que vencer na Vila Belmiro por uma diferença maior ou igual a 3 gols. O único mandante que não venceu na primeira partida, o Palmeiras também terá que se desdobrar para se classificar para as semis da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Cruzeiro chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo, mas o Verdão reagiu na segunda etapa e buscou um empate heróico. O confronto entre as equipes também rola nesta quarta, no Mineirão, a partir das 9h45 da noite. Já nesta quinta, o confronto que parece estar mais definido. Após meter 4-0 sobre o Atlético Paranaense, o Grêmio precisa de uma verdadeira tragédia para não se classificar para as semifinais. A tentativa de milagre acontece na Arena da Baixada, a partir das 9h45. Jogo legal, hein? Cada jogo fera, jogos bons pra caramba. Gente, e vamos ver os outros gols da rodada do Campeonato Brasileiro. A nossa querida Nega Véia, depois de um ano, ganhou fora de casa. Não sei se tem um gol, mas devia ter. Vamos ver. A Chapecoense foi até Salvador e abriu o placar diante do Vitória com esse pênalti convertido por Reinaldo. Na etapa final, também de pênalti, Neilton conseguiu empate para o Vitória. A igualdade durou pouco. 2 minutos depois, Lourenço acertou um belo chute e decretou o placar final. Vitória 1, Chapecoense 2. Na Ilha do Urubu, o Flamengo estreou um novo uniforme no confronto contra o Coritiba.
Berril foi quem abriu o placar para os donos da casa. Na etapa final, Henrique Almeida fez o gol do Coxa e deixou o placar em igualdade. Porém, já quase no fim da partida, Everton Ribeiro cobrou pênalti com categoria e fez Flamengo 2, Coritiba 1. O Avaí venceu o Cruzeiro na ressacada por 1-0. Júnior Dutra foi quem fez o único gol da partida. Pô, não tem o gol da Neguinha Véia, que coisa. Os dois gols, amanhã a gente mostra no Gazeta. Um gol que não tem a menor importância. Não, nenhuma. Pulando para 10º lugar, tava no sufoco. Legal, tá hein? Tá legal. Olha, parabéns, hein? Tá bom. Parabéns. Para cada um, do seu lado. Bom, obrigado, Márcio. Obrigado, Deola. Anitta, amanhã você está no Gazeta Esportiva, certo? Sim. Eu sou a outra. Então estará você, Celso Cardoso e o nosso querido Chico Lang. Amanhã é o trio do Gazeta Esportiva. Estarei de vela. Não, de vela não é. Não, vela não, outra, porque eu não tenho nenhum relacionamento com o Celso. Isso daí eu deixo pra Michelle. É verdade. Gente, o corpo do Valdir Pérez só virá para São Paulo amanhã, por volta de 5 da tarde. Ele morreu lá em Mojimirim. E o velório vai ser na terça-feira aqui em São Paulo. E o enterro só será na quarta-feira, porque o Valdir tem uma filha que mora na Malásia. E ela está vindo de lá, então vai ser feito um preparo do corpo para que o Valdir possa ser velado no cemitério Getsemane, mas só na terça-feira. A gente lamenta muito a morte desse querido amigo, que Deus o receba e os nossos pêsames a toda a família. Um abraço, tchau.